eu com meu inglês quase zero, com escocesa, pra quem sabe de inglês sabe que o escocês tem um sotaque desgraçado pra entender. Me virei com ela, ela me ajudou a levar a cama lá pra cima, pro apartamento. E aí conversando com ela, pá, o que é que tá, de onde vocês são? O que é que tá acontecendo? Vocês chegaram agora? Aí eu contei toda a minha história pra ela e no final fui pagar. Ela falou: "Não quero, não precisa pagar". Eu falei: "Mas era US$ 90 a cama". "Mas como assim? Você veio, eu trouxe a cama, você não quer receber?". "Não, não, não. A minha filha estava aqui estudando e a câmera dela, ela voltou. Eu preciso passar isso adiante. E a história de vocês é maravilhosa, então fica isso como um presente. Passa adiante depois, não vende essa cama quando vocês não precisarem mais. Doa essa cama". E meses depois a gente fez isso. Oi, gente, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao Decidi Dar Certo. Aqui a gente conta histórias reais de imigrantes, que assim como eu e você, decidem recomeçar a vida em outro país. Hoje a gente vai falar sobre como a vida pode mudar de rumo quando a gente atravessa o oceano e como música, futebol e amor podem virar redes de apoio inesperados. O episódio de hoje é com o Eduardo, mais conhecido como Edu. Ele é jornalista em Maceió, músico e apaixonado por futebol, que veio para a Austrália achando que ia ficar por pouco tempo e acabou construindo uma história cheia de reviravoltas. Edu, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar meu convite. Obrigado, Lu. Prazer participar com vocês. É muito bacana, decidi dar certo. É um convite que vem num momento que é até legal já falando um pouco sobre isso, porque é, é, confesso, não estou no melhor momento profissional da vida, pessoal, graças a Deus, tudo certo. Mas profissional não tanto, sabe? Aqueles altos e baixos, Sim, momento de baixa. E quando você convidou, que falou o nome do podcast, decidi dar certo, eu falei, pô, então quer dizer que eu dei certo mesmo. Talvez as coisas não estejam boas agora, mas se alguém vê que eu dei certo, então. E realmente você refletindo as coisas da vida, você sabe que venceu, que chegou num patamar que você sonhava lá atrás, mas que a vida é é, aprendizado e é é, luta todo dia. Não quer dizer que você deu certo uma vez, que você deu certo ao final. É tentativa e erro, enfim, é você em busca sempre de dar certo mais uma vez. Então, muito obrigado pelo convite, por me fazer enxergar que fiz coisas boas também. E vamos bater esse papo. Ah, obrigada, obrigada por aceitar. E é justamente isso, é a questão do decide dar certo, você decide todo dia. Não é uma coisa e pronto, acabou. Não, é todo dia, porque Exatamente. principalmente imigrantes, altos e baixos constantes, não tem aquela quando tá tudo muito bem, você até tipo: "Ah, Que é isso. daqui a pouco vai vir uma bomba". Vai vir, tá tudo muito certo, tá tudo muito Aí tranquilo. vai vir o governo muda todo o processo imigratório, aí você: "Putz, pronto". Ou quando não, é algo que, sei lá, você nem imaginava que podia É, acontecer e pum, vem, mas a gente não tem escolha, é tem que verdade. fazer acontecer certo. E, Edu, se você tivesse porque, enfim, você é muito apaixonado por música, trouxe até o cavaquinho e futebol. Se você tivesse que ficar um mês ou sem tocar ou sem Nossa. futebol, qual seria o mais difícil? É muito difícil, hein. Eu acho que, ah, primeiro dizer que é impossível, que isso não aconteceria no mundo real. Eh, hoje eu acho que talvez sem tocar, porque até acontece às vezes pelas correrias, a gente não consegue fazer sempre as nossas tocadas, mas o futebol é impossível. Eu tô sempre, sempre respirando futebol, sempre jogando, sempre dando treino para crianças. É algo que tá mais vivo na minha vida atualmente do que a música. Mas é como eu falei, impossível ficar sem os 2. Iria pelo futebol, né, Na fase atual. pela fase atual, mas os 2 estão na mesma altura, assim, na minha vida, e são minhas paixões. E como você veio de Maceió, vamos voltar um pouquinho? Vamos. Como veio a Austrália pra você? Boa. A ideia de morar fora é uma ideia que sempre esteve na minha mente, colocada pela minha mãe. Ela que, desde que eu me entendo por gente, colocou na minha cabeça: "Pô, eu queria que você fizesse o que eu não tive a oportunidade, que seria morar fora, viajar, conhecer o mundo, viver outras experiências". E eu lembro de conversar, assim, dezenas e centenas de vezes com ela sobre isso e falar de vários países. Ah, vai pra Europa, vai pra Espanha, pra Itália, pra não sei onde. A Austrália nunca foi mencionada, sempre Europa, né, essa ideia, ou Estados Unidos, talvez.
Estados Unidos nunca me veio na cabeça. Europa por conta do futebol Europa europeu? por conta do futebol e talvez pelo mundo, né? Esse eurocentrismo que a gente vive, Sim. de ver os países enfim, França, Itália, Espanha, Portugal, é o que a gente mais vê desse requinte da vida no exterior. Minha mãe tinha isso na cabeça e mencionava esses países. Nunca deu certo. Quando eu cheguei ali na adolescência para a fase adulta, a gente chegou a fazer uns orçamentos de intercâmbio, aí vimos que tinha Irlanda, não cheguei a cogitar a Austrália no começo. E aí comecei a namorar com a Natália. Família da Natália, a Natália é minha esposa, um beijo pra ela já, inclusive, meu amor. E a família da Nath é, tipo, super viajante, os tios, avós, a mãe dela fez intercâmbio quando era jovem. E aí, quando a gente tava se conhecendo ainda, surgiu essa história de intercâmbio, ela falou, pô, eu sou louca pra fazer intercâmbio. Na hora o meu olho brilhou assim, eu falei, você não é doida, você não tem coragem. Ela falou, vamos, vamos, vamos. E aí, obviamente, a conversa demorou um pouco para evoluir, porque a gente estava se conhecendo ainda. Quando a gente já estava bem firmes, a gente foi fazer uns orçamentos. Irlanda, e aí uma vendedora, tem uma promoção hoje para Austrália, que se você assinar hoje, você vai ter tanto de bônus, aquela história de É, vendedor. O golpe tá aí, cai quem quer. caímos e viemos para Austrália com a ideia de viver uma experiência de aprender inglês. A Natália já tinha inglês, eu tinha bem pouco. E a ideia era só 6 meses de inglês. Então, foi mais ou menos isso. Uma ideia implantada na minha cabeça pela minha mãe, alimentada por um novo amor, que era a Natália, e, confirmada por uma vendedora com sangue de venda que ofereceu a Austrália. Eu cheguei na Austrália assim, obviamente sabia o que era a Austrália, sabia das Canguru, você sabia do Olimpíadas, canguru. sabia do canguru, mas vim para Melbourne, porque ela vendeu Melbourne falando, pô, Melbourne é uma cidade com menos brasileiro que Sydney e Gold Coast, é mais fria, então você vai viver outra experiência de Maceió. Frio em Maceió é 25 graus. Melbourne, pô, bate Né? quase negativo. Então, ela me vendeu Melbourne, eu falei, vamos para Melbourne sem saber nada de Melbourne. Pesquisei muito pouco durante o período ali de fechar o intercâmbio. Não sabia, por exemplo, que existia o Fury, não sabia do frio que fazia aqui. E chegamos em Melbourne em 2019. Foi assim que surgiu a história Austrália na nossa vida. Cara, que louco. Você é a primeira pessoa, sem sacanagem, a primeira pessoa que vira pra mim e fala: "Foi a minha mãe que me incentivou". Pois é. Eu É uma juro pra você. contradição É. gigantesca, porque toda vez às vezes que eu voltei ao Brasil, ela, obviamente, né, ela não fala, pô, volta e tal e tal. Teve uma vez que a gente tomou uma junto e ela vai puxar minha orelha falar isso. E ela chorando, falou: Meu Deus, o que é que você tá fazendo lá? Fica aqui, não vai embora. E meu pai, para com isso, não sei o quê. E depois, obviamente, ela fala: Não, não, você tá certo, eu quis isso pra você, a qualidade de vida. Você é filho único? Sou filho único da minha mãe. Meu Puts, pai tem grila. mais 4 e a gente tem mais 2 que vieram morar com a gente. Então, eu sou filho único e tenho 6 irmãos ao mesmo tempo. É uma história bem de família brasileira. Mas sim, da minha mãe, filho único, então é aquela paixão. Toda vez que a gente fala no telefone, ela chora. Até hoje, toda vez ela Ela chora. já veio pra cá? Já veio pra cá em 2024, desculpa, 2022, e ela entendeu por que que a gente Decidiu. decidiu ficar. Eh, Enfim, mas obviamente coração partido, mas a culpa é dela. Ela fala: "A culpa é sua". E ela entende, ela tá muito feliz com a escolha da gente, mas é aquilo, né, sempre. A Natália tinha pesquisado alguma coisa ou não? Também chegou aqui do nada, meu Também Deus. não, também não, eu não lembro se ela com a família dela chegaram a cogitar algum país específico, mas foi realmente um achado de uma vendedora falar da Austrália pra gente, porque a ideia inicial era Irlanda. Eu acho que todo mundo que vem pra Austrália fez orçamento pra Irlanda. Eu É aquela fiz. história, é o É, país que fala inglês e que você pode trabalhar. Estados Unidos você não pode trabalhar no visto estudante. Não é, sei como é que tá as regras hoje, né, ainda mais que essa é. confusão. Irlanda você pode, outros países da Europa não falam inglês como língua nativa, a gente queria praticar o inglês. A Irlanda, pô, um pulo você tá na É, Inglaterra, um pulo você tá em qualquer outro país da Europa, um trem, qualquer coisa. E aí era Irlanda, 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 mas pô, é muito frio, não tem graça, é um lugar meio, sem sal. E aí a Austrália sempre foi esse lugar ensolarado, dourado e sim. tal. A gente pegou a cidade, uma das cidades Pô, mais mais frias, que é frias, Melbourne, tá mas louco. ainda assim a gente viveu esses dias ensolarados também. É uma cidade, assim, eu falo que é a cidade perfeita. Prefiro Adelaide, mas amo Melbourne, moraria tranquilamente em Melbourne de novo. Sério. Nossa, Adoro Melbourne. eu cheguei em Sydney e vim pra Adelaide. Quando eu cheguei em Adelaide, eu falei assim: "Quê? Não vou ficar aqui mais um mês". Eu falei: "Eu prefiro ficar 7 anos pra pegar meu PR lá em Sydney do que continuar aqui em Adelaide". Hoje, se me falarem: "Volta pra Sydney", eu: Pois é, "Nunca, Adelaide apaixona, nunca". Adelaide apaixona.
Adelaide, a gente também teve a sorte de criar relações, É. assim, familiares com nossos amigos, o que em Melbourne a gente não teve, porque a gente pegou a pandemia Ah, vocês passaram a pandemia lá? inteira. Puta Então foi o lugar merda. mais difícil do mundo de passar a pandemia, ao mesmo tempo o lugar mais seguro do mundo. Porque foi o maior lockdown, maior preocupação de proteção, teve o maior auxílio do governo. A gente recebeu do governo vários auxílios e a gente ficou protegido o tempo inteiro. Só que foi difícil mentalmente. Foram 9 meses no total de lockdown. 9 ou acho que 9. De vai e vem, de abre e fecha, de curfew, né, que chama, que é o toque de Você recolher. chegou a fazer terapia? Vocês chegaram a fazer terapia? Sim, sim. Comecei a fazer terapia nessa época aí. E voltei a fazer recentemente com a mesma terapeuta da época, a Patrícia. Um beijo pra ela, meu anjo da guarda. Mas ajudou muito. Precisamos todos, na minha visão, fazer terapia. E Porque na ainda tem esse preconceito, né? Tipo, ah, terapia, você é louco. enfim, pra quem fala isso, eu falo, cara, você não tem Noção do que é bom, né? ideia. Só do fato de você falar dos seus problemas ali, sua mente já se enxerga de uma forma diferente. Então foi muito beneficial pra gente ali naquele período. Mas, e por isso a gente não viveu essa experiência tão 100% de Melbourne, né? Embora tenha tido muito momento bacana lá. Foram 3 anos em Melbourne, até que veio Adelaide e a gente, pô, Adelaide a gente viveu de verdade a Austrália e se apaixonou com vários Sim, amigos, criei o pagode, o futebol. Então, como é que a gente não se não se apaixona, né? apaixona. E quando vocês chegaram em Melbourne, qual foi? Porque aqui, o Kibe, quando a gente chegou, o Kibe que pesquisou Sydney, né? Ele é a pessoa que pesquisa tudo, sabe de tudo, nanã. Eu só entro no avião e chego lá. Eu sou esse aí, o princeso da viagem. Eu sou a princesa. Eu chego, quando eu cheguei, falei assim: "Nossa, que legal", e tal, e ele já sabia: "Pega isso, pega aquilo", eu falei assim: "Tá bom". Mas a impressão que eu tive foi tipo: "Uou, que cidade Sim. massa". Qual foi a sua Eu impressão lembro quando chegou? perfeitamente da sensação do primeiro dia. Primeiro do frio, né? A gente chegou, tava 16 graus, 18 graus mais ou menos. Era em abril, no dia do. Acho que um dia depois, um dia antes do Anzac Day, que é um feriadão que tem aqui na Austrália e depois já encaixa com a Páscoa ou antes, a Páscoa depende do ano. E era um período de festivo, a cidade movimentadíssima. É aquela coisa de você, parece cena de filme, né? De você olhar pra cima. É. Eu sou de Maceió, mas na real eu sou de uma cidade do interior de Alagoas, Qual? chamada Anadia. Um beijo pra minha Anadia. Acho que eu passei por lá, Tem eu fui 18 mil habitantes somente. eu fui pra Maceió e fui pra Piaçabuçu. Piaçabuçu, É pe já é no perto, não? sul. Não? Dá uma quebradinha pra direita. Se você talvez você tenha ouvido falar de Limoeiro, de Anadia, É, que eu é acho que outra é. cidade também com esse nome. Mas Piaçabuçu também é outra cidadezinha de lá bem famosa. E Anadia é uma cidade de 18 mil habitantes que tá diminuindo, acho que tem 16 mil. É um negócio surreal. O pessoal indo pra capital e tal, mas é uma cidade muito acolhedora. Minha infância foi lá, então eu sou de interior. Todo mundo se conhece e chegando em Melbourne, pô, uma megalópole do mundo. Um negócio surreal, incrível, assim. Trem, tudo, tipo, o que que tá Tudo. E pra você acontecendo? ter ideia, os primeiros 2 dias, acho que a gente andou quase 30 quilômetros, porque a gente ficou com medo de pegar o transporte público. A Natália já falava inglês e a gente, pô, como é que pega? E não passou na cabeça de dar um Google na hora. Não sei, tem que comprar um cartão assim. Vamos andar, vamos explorar a cidade. A gente bateu, quem conhece Melbourne, bateu da City até St Kilda a pé. Pela E voltamos, e no outro madrugada! dia a gente andou mais ainda, e os pés assim latejando e no jet lag, e chegava, primeiro dia 4 da tarde a gente desmaiou, no segundo dia 8 da noite a gente desmaiou de sono. Mas a gente andou bastante com medo de pegar o transporte público, até que no terceiro dia a gente se arriscou, e assim, aos poucos, todo dia você se É. arrisca um pouquinho e vai se virando até se acostumar. Mas a impressão foi de algo, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas nada de medo, uma coisa maravilhada, de tipo assim, Meu tô Deus. realizando um É. sonho, tá incrível. E cada experiência, cada cultura que você via, primeira coisa que a gente desce, você vê aquele monte de asiáticos, você fala, meu Deus, não esperava tanto asiático. E é incrível isso, porque você tem, porra, toda a Ásia ali na City de Melbourne, acho que Sydney também é um pouco assim. E a É. gente achou isso maravilhoso também, não Uhum. esperava de jeito nenhum a Ásia ser tão forte aqui. Mas E é engraçado, foi acho que ótimo. cidade grande é Ásia, porque, por exemplo, Aham. Sydney e Melbourne é asiático. Aqui tem muito indiano em Adelaide. Sim, verdade. Tem não tem asiático, por óbvio, mas não tanto quanto as cidades, né, tipo Sydney e Melbourne. Isso, Não isso, é. E também, obviamente, você vai vindo pro lado, você consegue ter mais cultura também com os australianos reais, que sim. são os aborígenes. Em Melbourne City você não vê tanto Não, eu nem também. sabia o que quando o pessoal falava: "Ah, você já viu aborígene?" Eu falei: "Que é É, isso? Que real. que é isso? Que Melbourne é acontece?" muito raro você ver, e Sydney também é muito raro você vê-los. Aqui já fica mais comum, eu fui pra Perth pra passear
muito mais Tem comum gente que é também. muito top. E Qual foi aí, moraria? infelizmente, falando dos aborígenes, uma culturas sensacionais, que são várias nações e que vivem né, à margem da sociedade. E é uma contradição a gente ver tanto o governo valorizar, e tem a semana deles, e tem toda essa parte histórica, mas ao mesmo tempo a galera É não. bem Bem preconceituosa. É. preconceituosa, é uma coisa que dói e que a gente consegue traçar um paralelo com os indígenas no Brasil. Mas, óbvio, o Brasil é muito mais antigo que aqui, então isso está muito mais vivo aqui. Mas é uma coisa que dói e ao mesmo tempo é incrível de ver como eles conseguem manter ainda também várias das tradições dele. Enfim, um país fantástico, a Austrália. Desde essa parte multicultural até a parte original indígena da Austrália. A gente se apaixonou de cara e foi muito natural pra gente, Aí assim. vocês vieram pra ficar 6 meses. 6 meses, aí falam, pô, 6 meses é muito pouco. E a Nath veio com um visto de 8 meses, eu vim com de 6, viemos de vistos separados. Fomos fazer orçamento pra renovar visto. E aí foi quando a Natália me pediu em casamento, na mesa da consultora de intercâmbio. Que, aliás, mandar um beijo pra Eli Seguri da West One, que viraram minha família depois também, a Eli e a Lívia, trabalhei com elas por 4 anos. E aí a Eli falou, pô, esse visto aqui individual vai ficar tanto, se vocês casarem vai ficar, tipo, sei lá, $20.000 a menos. Aí a Natália olhou pra mim, vamos casar? Falei, pô, isso é um pedido de casamento. Cadê minha aliança? Então, aceito. E aí a gente casou, obviamente depois eu fiz um pedidinho romântico e tal, ficou bem bonitinho. Mas casamos com um total de quatro pessoas no casamento, 2 eram nós e mais 2 Porque era testemunhas. do Covid, ou não? Não, até porque foi o que Ah, rolou tá. na época mesmo. Mas isso ainda foi em 2019, em agosto de 19, então o Covid ainda nem tinha aparecido. Foi sei lá, numa terça, quarta-feira de manhã. Então a gente chamou 2 amigos de intercâmbio, foram nossas testemunhas, o Tarian e o George. O Tarian a gente tem contato até hoje, o George voltou pro Brasil, a gente se vê nas redes sociais, se curte, deixa um comentário pro outro, mas o Tarian é nosso amigão também. E eles foram nossas testemunhas. E aí a gente renovou, vamos ficar mais um ano, como casal, né, num visto só. E aí veio o Covid. E a gente renovou ali de setembro até setembro de 2020, 19 a 20. Em janeiro, Covid veio com força. Em março, lockdown. Aí foi quando a gente falou, pô, o que é que a gente vai fazer no Brasil agora? Vamos renovar por mais tempo. E aí empurramos mais 2 ou 3 anos no visto, até que veio a ideia do Mas PR aí também. você como que ficou essa história no Covid? Porque vocês parou de estudar, né? Ou não? Eu continuei estudando. Como a Nath já tinha inglês, na renovação de visto de casal, para quem não entende dessa parte de visto da Austrália, se você renova como casal, um vira dependente, o outro é o estudante. A gente renovou o visto de estudante. Eu estudava e a Natália era minha dependente. Ambos só podem trabalhar part-time, toda aquela história de regra. Então eu comecei a estudar um VET, né, um curso técnico. Eu comecei a fazer, acho que social media marketing, depois fiz empreendedorismo e tal. E continuei estudando. O estudo era face-to-face, né, presencial, depois virou online na época da Covid. Mas eu continuei estudando todo esse período e a Natália somente trabalhando. Ela trabalhou muito mais que eu, inclusive. Porque eu falo pra todo mundo quando a gente chega nessa parte do Covid, eu falo: "Gente, eu não sei o que que foi esse Covid". Não sei se você já conversou com alguém que morava aqui na época do Covid. Todo momento o assunto surge, a gente fala: o que que foi isso? Que não Que coisa surreal foi essa que a não gente viveu? não, mas assim, aqui em Adelaide não é claro, quem trabalhava em Vocês hospitality já estavam aqui a nessa gente já época? estava aqui, a gente chegou aqui em 2019. A gente chegou porque o Kibe foi estudar na TAFE 1 ano, então ele estudou um ano, ele era o principal e eu era a dependente dele. A gente já chegou casado, né, a gente já veio casado. E aí, eh, quando chegou o Covid, pra gente, teve seu lado negativo como todo mundo, mas pra gente foi um lado positivo, porque foi quando surgiu o nosso visto, assim. Eh, Normalmente o prazo, né, de, hã, aquela questão do trabalho, aquele período que tem comprovação de Aham. trabalho e tal, o dele já teria tinha vencido a experiência profissional dele. E ainda assim a gente recebeu o convite, né. E aí eu falei: "Nossa, eu não acredito", porque a gente já tinha traçado todo o plano pra ele fazer Cooker e outra coisa, porque a gente, já era, enfim, perdemos o prazo e tal, mas como teve o Covid, eu acho que a imigração deu uma Ele transformou as relaxada. regras, é verdade. Eu usei a regra do Postgraduate Visa. Eu fazia VET e o VET não dá pós-graduate, não todos os VETs dá Sim. pós-graduate. Eu fiz marketing, comunicação e tal, mas surgiu uma regra de que se você estudou, não vou lembrar agora, 2 cursos,
mais de 54 semanas, alguma coisa assim, você pode pegar 2 anos de Postgraduate Visa. Então isso aconteceu comigo. No final dos meus cursos de VET, eu consegui pegar essa regra no último mês e fiquei 2 anos com visto sem precisar estudar. Então a gente renovou o visto 3 vezes até chegar ao PR. E aí, num belo período ali em Melbourne, uma amiga nossa, Tuane, beijão pra Tutu, que é uma das nossas melhores amigas até hoje, tá aqui em Adelaide, veio pra Adelaide e fez uma consulta com a agente de imigração e falou pra Natália, ó, o agente falou que em Adelaide eu tenho condições de, pelo marketing, conseguir um permanent visa, vocês deviam ver alguma coisa e tal. E aí a Nath ficou na minha cabeça, pô, vamos ver, vamos ver. Eu falei, pô, a gente vai ficar. A gente realmente não tinha ideia. Olhando pra trás hoje, eu falo, meu Deus, como é que eu não pensava em não ficar? Pensava em voltar. E aí a gente fez a consulta com a gente e ele falou assim, cara, você tem tudo pra imigrar. Você tem a experiência, eu sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, eu trabalhava como relações públicas na West One, agência de intercâmbio. Já estava 2, 3 anos na West One. Eu estava fazendo as funções de Adelaide e Melbourne. Então, a minha vaga estava disponível aqui em Adelaide. Minha experiência profissional tudo encaixava. O inglês meu da Natália encaixava. Falei com minha chefe na época, Eli, ela falou, vai lá para Adelaide, posso se mudar. Então, meio que tudo se encaminhou sem a gente correr atrás. Basicamente, Caiu no colo, assim, caiu no né? colo, o visto veio no colo. Não vou dizer que foi fácil, porque a gente teve que se mudar, começar do zero. Tem todo o rolê, tudo que a gente estudou, todo o processo de reconhecimento. Você tem que fazer o PTE, que é o nivelamento de inglês, e várias outras coisas. Tudo que a gente estudou aqui também teve que pagar de visto. Então, E é não esquecendo difícil. do Covid, que você ficou em casa e Exato. tal, também teve essa questão toda. Não, nem tudo são flores, Mas né? perto da história de muita gente aí que tem que iniciar uma carreira nova e virar de cabeça para baixo, a nossa história foi muito natural, assim, graças a Deus. E como que surgiu o West One? Você só trabalhou no West One quando você chegou aqui? Como é que foi? Com 5 meses de Austrália, eu consegui um job na West One, foi uma coisa incrível. Eu tava trabalhando como kitchen hand, Como todo mundo. auxiliar de cozinha num É, restaurante mexicano, me matando, fiquei 4 meses lá e falei, isso aqui não dá pra mim não, cozinha é muito louco, tá? Os caras estavam querendo começar a me fazer chefe e eu falei, não, não quero isso não, queimava a mão, saía todo dolorido, trabalhava de sexta a domingo à noite, se tem uma coisa que eu odeio é trabalhar fim de semana. E aí eu falei, pô, preciso arrumar algum outro job, saí do kitchen hand, comecei a fazer Uber de bike. Na real, já fazia Uber, voltei pro Uber de bike. emagreceu pra Até caramba. perdi 15 quilos, eu acho, nos meus primeiros 3 meses, por aí. Fazia bike lá em Em Melbourne. Melbourne. Que pegava em St. Kilda as ladeirinhas, na City tinha umas Ter ladeirinhas também. E bike bicicleta de normal, raiz, normal. que eu achei na rua. Aquelas bikes Eu que você acha na rua, inclusive, muito boa a bike. Inclusive, até hoje, eu não sei se eu achei ou roubei. Tava parada na porta de alguém lá, eu peguei e levei. pelo sim, É pelo não, doação, é é. Mas doação. você fica sempre na dúvida quando você pega doação. E aí eu tava renovando o visto, fui conversar com a West One. A Eli, pô, maravilhosa, um conhecimento incrível. Decidimos renovar com ela. Uma semana depois eles anunciam a vaga de relações públicas. E aí eu apliquei. A Natália aplicou também, minha esposa, e aí tinha que gravar um vídeo na beira do Yarra River, porque você tinha que aparecer nos vídeos e tal. E a Natália falou, já não quero. Natália é avessa a vídeos. Eu, pô, jornalista, minha vida inteira, vídeo, rádio e tal. Gravei o vídeo, mandei. Até hoje tem esse vídeo muito engraçado. Quando foi na entrevista de emprego, falei pras meninas, eu toco cavaco, tô começando a tocar no Samba Brazuca. As meninas deram um grito no meio da entrevista. Que amo Samba Brazuca e tal, e elas são muito próximas. Consegui a vaga, comecei a trabalhar com elas e fiquei 4 anos e viraram realmente família, assim, de nível de da Lívia levar comida na minha casa na pandemia. Delas não me demitirem durante todo o período de pandemia. Minha mãe, quando encontrou com elas aqui em 22, chorou. Abraçou elas e agradeceu porque elas cuidaram tanto da gente e são nossas amigas até hoje. E foi um período maravilhoso, assim, um job que eu nem sabia que existia. Essa parte de suporte ao estudante, eu fazia ao estudante recém-chegado e foram 4 anos Que você incríveis. fazia lá, Edu? Eu fazia redes sociais, fazia eventos, workshops, seminários, festas e principalmente essa parte de suporte ao estudante. Então, toda semana eu fazia welcome session, eu recebia os estudantes recém-chegados, falava para eles o que é a Austrália, como é que você vive aqui, o transporte público de Melbourne, o seu TFN, que para quem não sabe é o CPF para trabalho, o que você É. tem que ter, abria TFN para eles, abria ABN para eles, explicava tudo. E as meninas brincavam até que eu era bonzinho demais, porque já cheguei a ligar para cancelar a conta de estudante de luz que não conseguia falar inglês. Ela falava, não, você não pode fazer isso, tem que empurrar eles para fazerem. Então eu ajudava muito, eu sempre tive esse instinto de ser um cara que gosta de ajudar as pessoas, então o job caiu como uma luva para mim.
E foram 4 anos assim, tanto lá em Melbourne quanto aqui em Adelaide. E teve gente que abusou? Porque tem Pô, sempre aquele demais. abusadinho, né? Demais, é isso. Tinha estudante que sentava comigo e falava, cara, faz isso aqui pra mim. Faz isso aqui pra mim. Até o momento que eu peguei a mãe e falei, pô, isso aqui eu não posso fazer, mas eu te mostro como é que você faz. É basicamente isso. Esse que eu lembro da conta de energia, o cara não conseguia cancelar a conta de energia dele mudando e me deu o telefone pra eu ligar e eu cancelei. Nesse dia as meninas me deram, ó, você não pode fazer isso. A gente dá o suporte máximo pro estudante, mas a gente não pode resolver pra ele as paradas. A gente tem que passar pra ele o caminho e o estudante tem que se desenvolver. É como uma criança. É, Você isso que eu não ia falar vai agora. fazer tudo pra criança, você tem que ensinar a criança a resolver a vida. Então teve muita gente que abusou dessa minha bondade, sem dúvida nenhuma. Mas por isso também eu criei muitos amigos que eram meus estudantes, assim. A galera é muito grata até hoje. Mas a gente se virava, foram Qual foi o experiências perrengue que boas. você, tipo assim, meu Deus, lembra, não precisa dar nome aos bois, mas qual o perrengue que você, meu Deus do céu, com vontade Você fala no geral de estudante ou no geral, nesse caso de estudante, do de no S1? S1? Eu acho que o que eu consigo lembrar agora de cara foi um estudante que, com uma semana de intercâmbio, decidiu desistir do intercâmbio. E, eu na minha cabeça falei, pô, é culpa minha, eu tomei essas dores pra mim, porque ela não se adaptou de jeito nenhum. Ela bateu cabeça no inglês, não conseguia entender nada na aula. O jet lag na cabeça dela também passando mal, de adoecer na primeira semana. Pouquíssimo dinheiro, sem conseguir alugar outra acomodação pra ela. E com uma semana ela chegou pra mim e falou: quero desistir. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, chorando. E eu, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E segurando no braço dela e não faz. E enrolamos até umas 3 semanas com ela. Até que as meninas pegaram na minha mão e falaram: cara, pô, deixa acontecer. Porque eu busquei, eu coloquei isso dentro de mim. Não, eu preciso fazer essa menina resolver a vida dela, ficar aqui, ficar aqui. Mas é isso, as meninas falaram: o nosso trabalho tem um limite. Né? Às vezes o intercâmbio não é pra ela, não é pra todo mundo. A vida aqui, essa loucura. Você sabe como é a loucura É loucura, inicial. Você parece que tá em outro lado, é em loucura. outro lugar do mundo, É. em outro lugar do universo. Você não tá nem em outro mundo. E eu lembro dela e ela terminou indo embora. Terminou, foi uma guerra que eu perdi, assim. Mas eu me libertei dessa guerra. É um perrengue que eu lembro que É, infelizmente deu errado. Mas até hoje tenho contato com ela no Facebook. Ela tá super bem lá tá em São vendo? Paulo, ela é de São Paulo. E, enfim, não foi pra ela o intercâmbio, a É. experiência dela. Não, eu acho que, assim, é difícil o intercâmbio, não é fácil não, porque você tem que lidar com muita coisa que, se você estivesse no seu país, você não passaria, né. A ausência da família, então, bem ou mal, você tem o apoio da família, tem a questão também que, às vezes, você tem a comodidade do emprego, de tudo. Pessoas que vêm sozinhas, É né. Eu muito vim de com a Natália, emocional. você vê com o Kibe, então, eu não sei, eu não conseguiria, eu acho, ou seria muito mais difícil sozinho. É é surreal você imaginar a pessoa sozinha do outro lado do mundo, sem amigos, sem família, sem nada. Geralmente a pessoa vem porque tem um amigo que indicou e tal, mas tem Sim. muita gente que vem na cara e na coragem e se vira bem. Quando você tá com alguém, quando você chora, a outra pessoa tá forte. Quando você tá forte, a outra pessoa tá chorando, você tá ali. Às vezes os dois choram juntos. É isso E que eu ia quando os dois falar. estão juntos fortes, aí o negócio anda mesmo. Então, você dividindo a parada ali com a pessoa que tá com você é surreal, de bom. E essa menina, por exemplo, estava sozinha. Várias outras pessoas vinham pra mim e falava: "Cara, eu preciso de fazer amigos, preciso interagir". Então, a agência de intercâmbio é importante pra isso. A gente fazia eventos pra criar essas conexões. E eu era uma das pessoas que faziam esses eventos de Duolingo, enfim, juntar a galera pra bater papo, pra tomar um vinho e fazer amizade. Vários casais se juntaram através desses eventos que eu criava, enfim, amigos também pra vida. Então, realmente, o intercâmbio é complicado demais nessas situações. Não, é complicado pra caramba. Eu acho que a tem o seu lado positivo de você recomeçar, porque aqui ninguém te conhece. Então, bem ou mal, você é uma página em branco que você tá começando, mas também é perrengue, porque você não conhece ninguém. Então, Aham. tipo, se é aquilo que você falou, se você vem com um casal, né, é mais fácil, porque se você tá doente, aí você tem alguém pra te ajudar e tudo mais. Mas se você vem sozinho e você tá doente, como é que você, tipo assim, pra quem que você liga? É surreal. Mas a gente teve experiências muito boas, sabe, assim, a brasileirada que encontrou com a gente no meio do caminho, foram brasileiros que sabe aquela coisa do passe adiante, né, se alguém te ajudou lá Sim. atrás, você também ajuda essa pessoa.
E a gente encontrou pessoas que falavam isso com a gente: "Cara, tô passando adiante, tô te ajudando dessa forma". E às vezes até não brasileiros. Eu lembro de uma situação, na nossa primeira casa que a gente conseguiu alugar, o primeiro apartamento, a gente comprou uma cama de uma escocesa. A Natália estava trabalhando nesse dia e a escocesa se ofereceu para levar a cama até a gente. Eu com meu inglês quase zero, com a escocesa, para quem sabe de inglês sabe que o escocês tem um sotaque desgraçado para entender. Me virei com ela, ela me ajudou a levar a cama lá pra cima, pro apartamento. E aí conversando com ela: "Pá, o que é que de onde vocês são? O que é que tá acontecendo? Vocês chegaram agora?". Aí a gente eu contei toda a minha história pra ela e no final fui pagar, ela falou: "Não quero, não precisa pagar". Eu falei: "Mas era $90 a cama". "Mas como assim? Você veio, trouxe a cama, você não quer receber?". "Não, não, não. A minha filha estava aqui estudando e a câmera dela, ela voltou, eu preciso passar isso adiante. E a história de vocês é maravilhosa, então fica isso como um presente. Passa adiante depois, não vende essa cama quando vocês não precisarem mais. Doa essa cama". E meses depois a gente fez isso, quando a gente se mudou, a gente doou essa cama também. E tipo, eu chorei nesse dia, dei um abraço nela, chorei, falei pra Natália: "Pô, que história massa". Falei pra minha mãe: "Ah, são minhas orações, meus anjos, seus anjos da guarda estão te acompanhando", e eu acredito muito nisso. Um anjo escocês, não lembro o nome dela, mas foi, tipo, pessoas nesse sentido que passavam no caminho da gente que Faz toda a faz você diferença. acreditar, né, realmente nas pessoas e me arrepio contando essa história, porque foi uma coisa muito marcante. E vivi muitas histórias como essa, né, Aqui eu tenho a leve impressão, talvez porque tem muito imigrante, tem essa questão de ajudar o próximo, né. sem dúvida. No Brasil eu acho que as pessoas têm o medo, né, porque, enfim, questão de segurança, você tá com medo de É ajudar mais porque selva também, né, é, cada um pelo seu e obviamente a gente ajuda os próximos ali, a família. Aqui não, você ajuda quem você nem conhece. quem você nem Como conhece. essa mulher escocesa, ela foi até a minha casa, me vendeu uma cama por $90, que provavelmente não ia fazer diferença na vida dela, mas, era um valor Mas não va X, é. e ela gostou da minha história e falou: "Pode ficar". E teve várias outras situações, mas com certeza essa questão de estar todo mundo no mesmo barco ou se já estive, você quer ajudar e você se sente bem em ajudar, então É, porque é aquilo, você já passou por essa situação, você sabe como é perrengue, é perrengue atrás de perrengue. Então se você consegue dar uma mão ali, sem dúvida. why not, né, tipo, por que não? Então, Passe adiante. passe Se você adiante, pode ajudar, passe pô, adiante. sabe o que que eu lembrei agora falando passe adiante? Não sei se você já viu, mas um filme Corrente do Bem? Ele tem essa frase, esse "passe adiante". É, É, eu não lembrava qual era o filme, mas eu lembro dessa história sim. eu falei: "Pô, me veio na mente agora esse filme, Corrente do Exato, Bem". exato. Eu acho que é muito importante em qualquer momento da sua vida, não só quando você tá em baixa ou, em alta, em qualquer momento. Se você puder ajudar, se for uma coisa que, tá ao seu alcance, vai te fazer bem, sabe. Essa semana aconteceu comigo, uma moça foi entregar um Uber Eats lá no trabalho, era uma encomenda de leite. Eu tô trabalhando numa escola de inglês. E a gente faz cafés para os estudantes e tal, e então era uma encomenda com uns 8 sacos de leite, e era uma moça, que não tinha um inglês muito bom, e ela toda assustada, parei o carro bem longe, precisava de ajuda, eu desci, peguei todas as caixas de leite na minha mão e ela: "Não, eu posso levar?". "Não, não, não precisa", eu levei, porque eu sabia que ela estava estacionada no lugar errado, provavelmente tinha outro pedido para entregar depois. Fui levando a caixa de leite sozinho, cheguei lá em cima com os braços dormente, mas com a sensação de: "Pô, ajudei uma Ajuda pessoa hoje". É tipo isso, anos depois, 6 anos depois de ter chegado aqui na Austrália, você continua passando é, adiante, né. justamente, porque você já passou por isso, então você sabe, igual você falou, você já Exatamente. sabia que estava provavelmente você já fez Uber, então você sabe, ele deve estar com outro pedido, sabe que tá no Tá parado no parado, lugar errado, pode tomar uma pode tomar uma multa. multa, que aí E já a entra e a no moça me agradeceu muito. "Ah, thank you very much". Gente, tivemos um problema técnico aqui, acabou a bateria, mas estamos voltando. Eh, então a gente estava aqui batendo um papo, enquanto eu não estava filmando, sobre os workshops, né, do West One, que eu participei do cleaner e babá. Eu acho que também sobre alguma coisa de imposto, né, do tax e Tax tal. return. É. Eu fazia esses workshops aí, em Melbourne e E em Adelaide. e como que você achava? Porque era uma pessoa que trabalhava na área, né, que É, dava como geralmente, por exemplo, os de hospitality eu que fiz, porque eu tinha tido uma experiência ali curta na área. E também tinha um formato já todo meio que era encaixotado ali dentro de uma apresentação no PDF, então você uhum. seguia a apresentação, eu aprendi a fazer workshop, passava isso adiante.
E quando era uma coisa muito específica, como trabalhar como babá, como trabalhar como cleaner, você trazia um profissional da área ou uma profissional da área e organizava esse workshop. E sempre eram parceiros que às vezes estavam contratando como cleaner, então fazia workshop pra galera e já saía de lá com basicamente emprego. Não. E é muito engraçado porque hoje em dia esses workshops são vazios, Luísa, Não tem vazios. ninguém? Não tem ninguém. Depois da pandemia, eu peguei essa fase da virada da pandemia, quando deu o boom, a Austrália voltou a receber estudante. Simplesmente a galera não ia para workshop porque não precisava se esforçar para procurar trabalho. O trabalho vinha até você. A Austrália estava precisando de gente para trabalhar. Então você chegava, tinha emprego. Em 2019 para trás, era uma vida normal, você tinha que correr atrás de emprego, então você tinha que se especializar, entender e tal. Hoje em dia eu não sei o que aconteceu, eu não sei se é, sei lá, o boom também da tecnologia, que você vê Tem tudo no muita YouTube, informação, é. tem muita informação. Por mais que 19 já vivia no mundo, né, moderno, a parada virou de um jeito que a galera não vai mais para workshop Nem hoje. pra quando é táxi, essas coisas, não. Pelo que eu acompanho, tenho amigos que trabalham com agências e tal, é muito difícil convencer os estudantes a irem ao workshop hoje, é um negócio surreal. Gente, eu Não lembro, sei o que aconteceu, que a galera parou de querer ir para workshop. a gente fechou com a Bravo, né, a nossa agência, não, agência não, agência de De imigração, imigração. a gente fechou com a Bravo porque a gente foi no workshop da Bravo lá em Sydney Aham. com um mês, porque a gente já veio já sabendo que a gente ia ficar, diferente de você, a gente: "Não, beleza, vamos ficar, então vamos traçar um plano". E aí o Kibe, como, enfim, Google já tinha procurado várias coisas e tal, e aí um mês depois a Bravo, a West One de Sydney anunciou que a Bravo ia fazer um workshop explicando sobre o visto, o processo migratório. Dali a gente já fechou com eles, assim, mas também Pois se é, não soubesse era essa parte do marketing, né, da é. agência fazer isso. Fizemos muito também de imigração. Hoje em dia, assim, você tem que ter temas específicos para atrair a galera. Por exemplo, como trabalhar como chefe de cozinha, que é uma área que dá visto. Como trabalhar com carpentry, que geralmente o homem ou a mulher não trabalhava com isso no Brasil, mas é uma área que dá visto e você precisa ouvir de um profissional dessa área. Como trabalhar como pintor. Então, meio que coisas específicas ainda chamam atenção, mas how to get a job, que era um que a gente fazia lá. Como conseguir um emprego. A galera não vai mais pra isso porque tá muito mais, sei lá, você tem muito mais informações, tá muito mais tranquilo do que nos outros períodos de você conseguir emprego. E mudou. Acho que a Eu mente do lembro que eles estudante mudou. tinham eles mandavam, não sei, eu acho que eles mandavam um e-mail com uma Tinha uma lista lista. de Job lists trabalhos. toda É. sexta-feira, eu atualizava isso no Seek, no Gumtree, essas paradas Eu assim. mandava, eu lembro que eu procurava aquilo É, ali, pra mandar. tudo isso a gente fazia lá também de job list, era Pô, era outros topzera. tempos. Outros tempos, esse pessoal Surreal como a pandemia mudou não, tudo. eu não querendo diminuir ninguém, mas eu falo isso pra algumas pessoas. Antes da pandemia, é uma Austrália que, gente, a gente suou ralou muito. Não quem chegou depois não rala tanto, mas Sim, assim, eu acho que a Áustria hoje, né, por óbvio, processo migratório up and down, mas questão de trabalho, talvez por ter aberto as portas, eles têm muito mais conhecimento sobre visto, part-time e tudo mais, porque na sim. nossa época, pelo menos o Kibe não conseguia emprego de part-time nem a pau, nem É. nada. E eles achavam assim: "Que visto você tem? E não Que sabia de nada que sobre o é isso? visto. Não É, sabiam de nada". era muito comum mesmo. Passei por muito disso. Enfim, trabalhei como auxiliar de cozinha, trabalhei como árbitro de futebol, trabalhei como landscape, como jardineiro, cleaner. Fiz cleaner num estúdio de TV domingo de madrugada. Eu Mentira. jurava que tinha uma assombração naquele Pela estúdio. madrugada. E, enfim, fiz várias dessas coisas malucas assim. Uber, né, de madrugada assim, de sexta-feira, meia-noite, eu tava na rua ainda. Eu lembro do dia eu entregando Uber, sexta-feira, sei lá, 11 da noite, chovendo, de eu entregar uma pizza e o dono da casa falar assim: "O que é que você tá fazendo na rua, velho? Essa hora chovendo, sexta-feira". Eu falei: "Amigo, eu sou estudante internacional, preciso trabalhar, não tem como fazer dinheiro". Então, tipo, era perrengue atrás de perrengue. Perrengue. Hoje em dia, acho que as coisas melhoraram um pouco, a galera ainda passa perrengue. E uma coisa que eu percebi também da diferença Melbourne e Adelaide, parece que a galera que vai pra Melbourne tá mais suscetível na cabeça a passar perrengue, você sabe que vai sofrer.
Aqui em Adelaide a galera chega, tem contato com brasileiros como nós que já estamos há muito tempo aqui e já estamos no outro momento da vida, com menos perrengue, Sim. né? Trabalhando com coisas que a gente já gosta, que a gente buscou. E essa pessoa que recém-chegada tenta se espelhar em nós que estamos aqui há muito tempo. E fala, pô, vou ter que me ferrar aqui de Uber. O fulaninho tá ali trabalhando no escritório, suave, não se ferra, mas mal sabe ele que a gente se ferrou lá atrás. Então esse reflexo, essa pessoa que chega em Melbourne e vê outras pessoas ralando, se ferrando, fazendo vários outros jobs diferentes, e faz, pô, todo mundo tá na mesma, vamos se virar aqui. É diferente em Adelaide, que a pessoa chega e vê muito brasileiro que tá aqui há muitos anos e fala, pô, fulano ali não se ferra como eu, preciso me ferrar agora. Mas é isso, não percebe que aquela pessoa se ferrou lá atrás. Hum. Existe muito essa diferença de Adelaide e Melbourne, de Adelaide, Sydney e Gold Coast, que é onde a galera chega mais jovem e mais suscetível a se ferrar. Aqui é uma parada um pouco mais Não tinha parado pra diferente. pensar nisso. Eu percebi muito isso quando me mudei pra cá, assim. É, Principalmente com recebendo os estudantes aqui. quando eu cheguei aqui em Adelaide, em Sydney não, em Sydney como a gente morava numa casa com mais 9, tipo Big Brother, foi mais tranquilo, né, questão de grana, porque a gente pagava, era 375 alguma coisa pelo quarto, e ainda tinha café da manhã e janta. Ok, café da manhã, tipo, sei lá, um presunto, um queijo, um pão, um mas enfim, já tinha alguma coisa, né. E em Sydney a gente não tinha gasto com carro, era Transporte público é transporte maravilhoso lá. público e tal, e não tinha pra pagar nada, né, porque a escola já estava paga e tal, 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 então teve uma vida mais relax, e eu só com emprego conseguia, e ele traffic controle. Quando chegamos aqui em Adelaide, aí que o bicho pegou, porque ele tinha que arrumar um emprego, ele não conseguia, que ele estava três Part-time. três dias na semana full time na TAFE, Hum. aí eu virei o Júlio, eu tinha 4 empregos. Eu trabalhava em 2 hotéis, trabalhava na Pinnacle People, não sei se você já ouviu Em falar, hospitality. hospital. Aquilo ali eu meti um caô brabo, graças a Deus que eles não checavam a referência, porque assim, Quem nunca? quem nunca mentiu no currículo, não sabe o que que é. Eu adorava Pinnacle People, porque eles me botavam pra trabalhar, tipo assim, no restaurante, sabe, ou numa adorava trabalhar em escola. Pela madrugada, cozinha de escola era ótimo, porque as comidas era de sexta-feira, eles não podiam deixar para o final de semana. Sobrava muita coisa. Leva pra casa. Pô, esse negócio de levar pra É. casa, O no olha, meu no meu experiência de kitchen hand, auxiliar de cozinha no restaurante mexicano, chegava no domingo, eles deixavam levar pra casa. Na real, eles falavam: "Joga fora", porque por lei, eles não podem doar comida. Mas, pô, sobrava e era comida brasileira, era arroz, feijão branco, puts. feijão preto, que eles chamavam de pinto beans e black beans, frango e carne. Eu fazia a quentinha da semana inteira. Durante 4 meses, isso ajudou demais, demais, demais a gente. Eh, São ossos do ofício e Doce bônus. Como é que fala? Ônus e bom, bônus. não sei mais. Eu teve uma situação que me marcou pra caramba, que eu fui fazer Pinnacle People, fui trabalhar como kitchen hand. Nem era kitchen, eu acho que era kitchen hand, sei lá, pra ajudar na cozinha. E aí era servir um jantar e tudo mais, com filé mignon, batata e tal. Aí o chefe falou assim: "Ah, quando vocês acabarem aí, vocês podem jantar". E aí, estava eu mais uma pessoa, era kitchen hand. Ele jantou, comeu os bifes lá, eu comi, sobrou bife pra caramba. Eu: "O quê? Vou levar pra casa". Peguei, botei várias coisas pra casa, tipo, uns 4 potes. Botei dentro da minha mochila e tal, daqui a pouco vieram os garçons pra jantar. Você levou toda a comida da galera. Eu tinha levado tudo. Eu falei: aí eu falei: "Ah, não vou falar nada não, agora Pegaram e agora jogaram vocês fora. se virem". Mas era muito Muito bom, bom. muito bom. E vem cá, e me conta como que porque você já era músico no Brasil? Sim, desde os meus 16 ali. Na real, eu toco desde os 10 anos. Eh, Amiguinhos, assim, próximos de prédio que eu morava, começaram a tocar violão. Eu: "Mãe, quero um violão". Ela me deu um violão. Comecei a fazer aula. Toquei num recital, tipo, 2 meses depois, o meu avô viu e começou a chorar. E eu falei: "Por que que eu vou estar chorando?". E aí eles me falaram que meu avô era sanfoneiro na Ma jovialidade dele e parou de tocar porque tinha coisa com bebida e tal, não era o momento da vida dele, parou de tocar. Eu nunca soube que ele foi sanfoneiro na vida. E, tipo, 2 gerações depois, o neto dele se apaixona pela música sem nem saber que tem a veia da música na família.
Enfim, aí eu considero que eu puxei a ele essa veia musical. Ele batucava muito nas coisas, eu hoje sou batuqueiro também. Então eu comecei a tocar violão ali aos 10 anos, e aos 16 um amigo me emprestou um cavaquinho. Fiz uma banda de rock aos 15, 16, chamava Skyline, tocava CPM, Dead Eu não Fish. consigo ver você imaginando Era tocando rock. incrível, incrível a banda. E aí, um amigo tinha um cavaco na escola, eu falei: "Pô, me presta esse cavaco aí, vou aprender a tocar". Aí comecei a gostar de pagode, e os 4 que fazia banda de rock fizemos uma banda de pagode, que andou. A banda de rock não fez nenhum show. A banda de pagode andou e a gente fez uma banda de swingueira. Swingueira lá em Alagoas é o pagode Mastruz com baiano. leite? Não, esse é o Não. forrozão. Ah, tá. É o pagode baiano. Que seria o É o quê? que seria pra galera lá do Sudeste, conhece uma harmonia do samba, Ok, um ok. parangolé, um Léo Santana. Na minha época era o pagodarte. E aí a gente fez uma banda de swingueira e uma banda de pagode. Eu tocava o cavaco. E aí, pô, tocando cavaco, você vê as menininhas, pô, gosta do cavaquinho, comecei a usar brinquinho, pintar o cabelo, aí você transforma a sua vida. Eu falei, esse negócio de ser músico é bom. Fora que eu, pô, me apaixonei realmente pela sensação de estar ali em cima do palco, de estar ali brincando. Então, tipo, comecei ali nessa parte da adolescência, a banda de pagode andou. Sim, você estava contando da swingueira e tal. Isso, swingueira é um nome bom, né? Swingueira é como a gente chama o pagode baiano, lá em Alagoas. De Alagoas pra cima, no Nordeste, ali a gente chama de swingueira. E aí a banda andou, metade da banda hoje, até hoje, vive da música. E antes de vir pra Austrália, eu tava há uns 5 anos sem tocar, assim, pouco mais de 5 anos. Porque a vida adulta chegou, trabalho, faculdade, vai, deu uma afastada da música, mas sempre rolava churrasco dos amigos, leva o cavaco, vamos fazer um pagodão. Aniversário fulano, leva vamos fazer um Chegou a pagode. viajar com a banda, não? Não, só em Maceió mesmo. Cheguei a viajar interior, em uma cidadezinha de interior e tal, uma outra próxima, mas nunca foi uma coisa grande, nunca viveu da música. Hoje os meninos vivem da música, os meninos que tocavam comigo lá em Maceió, banda Casa Indefinida, um beijo pra eles também. Toda vez que eu vou lá, eu encontro eles, cantei no aniversário de 10 anos deles, foi bem legal. Mas, e aí quando foi pra vir pra Austrália, eu falei: "Pô, vou levar meu cavaco". Com certeza vai ter brasileiro lá. Antes da gente vir, a gente olhou brasileiros em Melbourne, brasileiros na Austrália, entramos no grupo do Facebook e falei: "Vou levar meu cavaco", levei. Assim que eu cheguei aqui na Austrália, eu coloquei no Facebook: "Galera, acabei de chegar", juro, na primeira semana, acabei de chegar, trouxe meu cavaco, toco pagode no Brasil, tiver uma rapaziada aí que faz um pagode, tamo junto e pá. No mesmo dia, os caras do Samba Brazuca, a banda lá de Melbourne, que hoje já faz mais de 10 anos de banda. Na época tinha ali seus 6, não, hoje já tem uns 12, sei lá, 11 anos de banda. Tinha os seus 5, 6 anos de banda na época. Me chamaram e comecei a tocar com eles. Então, deu uma acelerada aí na minha vida de música. Mas foi isso, toquei muito em Maceió dos 16 até ali os 22, 21 anos. Parei uns 5 aninhos, quando cheguei aqui na Austrália aos 24, 25, meio que voltei a tocar. A Austrália me fez bem até por isso também. E você, tipo, quando você botou essa mensagem no grupo do Facebook, foi numa tentativa, talvez, do tipo de voltar a tocar ou inconscientemente de, tipo, de fazer amizade? Acho que dos 2, bem consciente mesmo de fazer amizade, mas acho também que quando eu pesquisei, no pouco que eu pesquisei para vir para cá, eu assisti um programa chamado Brasileiros pelo Mundo, acho que era isso da Band, vocês chegaram a ver. Não. Tinha, O Mundo Segundo os Brasileiros, era esse programa, e era patrocinado por uma agência de viagem, não lembro qual agora. TVC, a gente leva você. Provavelmente, provavelmente, patrocina nós aqui. É, por favor. E aí eu falei: "Pô, tem uma comunidade brasileira lá, então deve ter pagode, deve estar precisando de gente fazer pagode, vou fazer um pagode lá pra brasileirada". Foi meio que pensando isso, assim, em já ser útil, assim, pra galera, e aí a voltar a tocar, era uma vontade que eu sempre tive no Brasil, nunca consegui, nos últimos anos eu não tinha conseguido voltar a tocar, não tinha tempo, não tinha condições. E aí essa parada de se conectar também, de fazer amizade, então foi meio que tudo misturado, assim. Aí por isso que eu trouxe o cavaco. Trouxe um cavaco e um violão, então veio eu e Natália na viagem com as malas de 23 quilos, ela com o cavaco na mão, eu com o violão, e E o cavaco pode ir em cima, conta como os mala de 2 mão? foram, o Foram em violão ci também, como mala de mão? com mala de mão, exatamente. A gente pode vir com a mochila e a mala de mão, né, em Ah, cima. tá. E aí, obviamente, dentro do cavaco a gente botou umas roupas, dentro do violão também, mas a gente já veio programado para trazer os 2.
A Nath, maravilhosa, não se opôs à ideia. O violão era para ela aprender a tocar e eu toco também. Ela até hoje não aprendeu, tá lá em casa. E o cavaco, ela que veio trazendo, que é menorzinho, tá, veio na capa bonitinho, Vocês tá se suave. conheceram quando você ainda tocava ou não? Não, eu conheci ela, já não tocava mais. A gente se conheceu através de amigos e do trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar, eu trabalhava na rádio, Gazeta, que era ligado ao Grupo Globo, e ela trabalhava no G1, ela também é jornalista. E aí a gente se encontrava em pautas e tal, e um amigo comum no aniversário, a gente se conectou e começamos a conversar e rolou. E estudamos na mesma faculdade e não nos conhecemos na faculdade, inclusive, na Universidade Federal de Alagoas. Conhecemos depois só no trabalho, mas já não fazia mais pagode. Quando ela veio descobrir que eu era pagodeiro, ela, Deus, tomou Já um não usava susto. mais brinco nem nada disso? Já não, já tinha passado essa fase. Voltei a usar agora, depois de velho. Mas ela era roqueira, ela é roqueirinha, alternativa, pá, e começou a gostar de pagode por causa de mim, virou Eu pagodeira. conheço uma dupla também assim, um casalzinho aqui, É, tá, de Adelaide também que assim. é meio roqueiro, mas quando É, rola um pagode se solta. é. Talvez eu conheça também. Vários. E vem cá, aí você abriu não, você começou a tocar nessa O Sambrazuca. Samba Brazuca, e aí quando chegou aqui em Adelaide, como que surgiu o Imigração? Cara, primeiro eu cheguei aqui em Adelaide em janeiro de 22, janeiro de 22 isso, e já conhecia a rapaziada que tocava aqui, porque o Samba Brazuca veio tocar num carnaval aqui, então conheci o Jader, conheci o Moreno, conheci uma rapaziada muito boa. Antigamente tinha uma banda aqui chamada Do Brasil, que era com o Fagner, com o Felipe. O Fagner hoje mora em Melbourne, e a gente tocou junto com eles no carnaval que eu toquei com o Samba Brazuca aqui. Então eu cheguei em 22, já conheci uma turma, e acho que no meu primeiro, segundo final de semana aqui em Adelaide rolou o aniversário do Moreno, um pagode em Glenelg. Eu falei: "Eu tô no lugar certo, Adelaide, pagode na praia, verãozão, muito mais bonito que Melbourne, tô no lugar certo". E aí os meninos tinham uma banda chamada Samba Legends, Moreno me convidou, comecei a fazer parte da banda, fiquei um tempão no Samba Legends, uma galera fantástica, são meus amigos até hoje. Mas também conheci uma outra galera, o Jorginho, que queria fazer pagode. Jorginho é um músico, assim, espetacular, músico de ouvido absoluto. Tô conversando com você aqui, ele fala em que tom a gente tá conversando. E ele fala que não entende teoria musical, é coisa do feeling mesmo. Então o Jorginho, a gente nas nossas, né, conversas sobre música e pá, ele falou: "Pô, sempre quis tocar pagode e tal". E aí conheci o Giga, o próprio Pipoca também, e aí a gente falou: "Pô, vamos montar uma parada também, vamos montar". E aí resolvemos fazer o Imigra Samba, eu buscando ter um pouco mais da minha cara também ali do Imigra, vinha da experiência do Samba Brazuca e do Sambalete, falei: "Acho que eu posso fazer uma parada um pouco mais diferente aqui". E aí criamos o Imigra Samba, eu, Jorginho, Pipoca, Giga e Jader. A Surgiu princípio de era nós tipo assim, 5. vamos E o juntar, Diego violonista também, então era nós 6. juntou tipo: "Ah, vamos juntar aqui pra bater um papo e tal", aí começou a tocar e tipo: "Ah não, vamos", e porque A gente fez um show pra Hannah, uma amiga nossa que era produtora aqui, na Copa do Mundo de 22 em dezembro, e aí tocamos meio que nessa formação e encaixou. Deu uma parada, assim, de alma. e da onde surgiu o nome? Pipoca, Ah Diogo tá. Pipoca, nosso pandeirista. A gente, pô, nem vou lembrar as sugestões de nome, Sambrasa, Brasa não sei o quê, Brasil isso, Brasil aquilo, bababá, e de repente o Pipoca veio com Imigra Samba. Lá em Brisbane tem um samba do imigrante, ó, pagode do imigrante, alguma coisa assim. E o Pipoca veio de Brisbane pra Adelaide. E aí ele falou imigra samba, e todo mundo falou: "Pô, imigra samba, não sei, não sei". E aí ele sacana já mandou pra Hannah, essa amiga nossa que é produtora. A Hannah já mandou um áudio: "Caralho, esse nome é muito bom". Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, "Esse pode. nome é muito bom e pai". E aí ele mandou um áudio pro grupo, pronto, a Hannah gostou, é imigra samba. E aí eu comecei a falar: talvez quando eu for lá, a galera falava: "Vamos no pagode do Imigra, vamos no samba do Imigra, vamos na festa do Imigra". O Imigra Samba virou Imigra, obviamente tem o Exalta Samba, que, Exato, porra, é é. a referência máxima de todo mundo que toca pagode. Imigra Samba, Exalta Samba tem essa referência. E essa abreviação, Imigra, Imigra, e, porra, é uma palavra que tá na Tá, nossa mente, uma é. imigração. A gente brincou que os fãs do Exalta são os Exalta maníacos. Os fãs do Imigra são os imigrantes. É bem Todo isso aí. mundo. Até hoje a gente não usou ainda esse marketing dos imigrantes. Às vezes eu falo uma coisa ou outra no pagode, mas pegou. E aí a gente lançou o Imigra, eu, como sempre trabalhei nessa parte de jornalismo, comunicação, marketing, criei a marca ali junto com o Jorginho, redes sociais, a gente alimenta bastante, a gente usa muito imagem, o Vini Paiva, fotógrafo espetacular, Vini, tá sempre nas amo. nossas festas, então ele dá uma imagem foda, assim, pra parada. Ele é integrante de imigração, a gente fala.
Conhecemos o Iago, que é o nosso técnico de som, outro cara foda também. Então, tipo, as coisas andaram, se encaixaram de uma forma que o Imigra hoje é Mas parada quando muito legal. surgiu o Imigra, você ainda estava no West One? Tava. Aí você conseguia conciliar, você conseguiu, sei lá, um patrocínio do West One para o Sim, Imigra? sim, a West One, na real, organizava festas, né. Eu organizava festa pela West One e eu tocava nas festas da West One, desde Melbourne. Então eu era organizador e eu era o músico. Ah, tá. Tipo, batia o escanteio e corria pra cabecear. E aqui em Adelaide não foi diferente, tanto com Samba Legends quanto com o Imigra Samba. Então o Imigra pegou o finalzinho da minha história ali da West One, mas fiz algumas festas como organizador e como músico do Imigra Samba. E ajudou pra caramba também, assim, pra encaixar o Imigra. A West One tem uma parada de festa incrível. A Lívia e Tem. Eli, elas criaram um estigma muito bom, assim, da West One com essa parte de festas. Então o Imigra com certeza cresceu muito também com isso, desse apoio no começo ali, e ajudou pra caramba, assim. Fiz muitas festas como organizador e como músico do Imigra Samba. Porque eu tô aqui desde 2019. Não lembro, assim, sim, não sou uma pessoa também muito baladeira, mas eu não lembro desses outros pagodes. Aham. Talvez eu lembre, sei lá, de alguém tocando e tal, mas o que eu lembro de música é o de Ferreira, Sim, que ele parceiraço nosso era o também. de Ferreira, ah, uma dupla sertaneja, agora esqueci o Tony nome, César, Tony César outros amigões também. e o Imigra, assim, pra mim são os 3. Agora tem Legal. as É, meninas, né, que é é, o Sou das Minas, Sou das e o Minas. Brasil Nuts, Brasil Nuts Brasil que, Nuts pô, que é Adelaide é uma terra muito fértil de músicos brasileiros, cara. Como eu falei, o do Brasil e o Samba Legends vieram lá atrás, essa parte do pagode a gente reconhece demais a galera que a gente brinca que é o fundo de quintal de Adelaide é o do Brasil e a galera que abriu também por revelação é o Samba Legends, uma parada assim. Que é a galera que tocava quando não tinha muito essa parada de festa estruturada, de patrocínio, bababá. E os caras faziam a resenha nos amigos, nos parques, nos aniversários, no quintal da galera, e funcionava. E o Imigra chegou junto com esse apoio da West One, com o apoio, da IOS Study, que hoje é do Di Ferreira também, com patrocínio, que é hoje a agência que patrocina a gente, com apoio da BASA, da Brazilian Association, daqui de South Australia. Então, já chegamos num momento mais estruturado, junto com o Brasil Nuts, que já, pô, Felipe Tancini, um cara foda que vive da música aqui, com Tony César, que é um sertanejo muito incrível, que deu uma parada agora, né? O Claudinho teve filho, estão em outros momentos da vida, mas que espero que voltem também. Enfim, são pessoas fantásticas. Hoje tem o Dona Adelaide, que é uma banda de rock também pô, muito Dona foda. Adelaide, Então, o que top. tem de músico, que tem de artista incrível, aí a Thalita tem um grupo dela de dança. É uma terra cultural muito forte brasileira. Melbourne não tem isso. Melbourne não tem É, músico, Melbourne não tem banda. Sydney não, vocês vieram de Sydney, você sabe que sempre tem uma festa e pá, sim. DJ, tem muita banda lá. Às vezes tem 3 festas brasileiras no dia. Aqui em Adelaide não dá, tem que ser uma festa brasileira por fim de semana, senão ela termina uma atrapalhando a outra. E a galera se respeita, bastante aqui com relação a isso também. Mas é uma terra muito fértil para o pouco número de brasileiros que tem aqui comparado a Sydney e Melbourne. A gente tem muito mais músico que em Melbourne, por exemplo. E a gente agradece demais isso, porque sempre tá rolando um forró, um reggae, agora tem o A pessoal do banda do Roots reggae. SA, É. eh, um rock, um pagode. Tem muita, muita coisa rolando E aqui. você acha que agora que tá tendo muito mais, coisa rolando, tem uma pressão maior no Imigra? Pra caramba, pra caramba. A gente, nesse período agora, a gente precisou dar uma pausa pela ocupação da galera e outras situações. E toda vez que a gente sai e encontra pessoas na rua, pô, desde maio a gente não faz pagode. É verdade, tem um tempão mesmo. Então Desde os cadê o 2 Imigra? anos, né? Desde os 2 anos. Cadê o Imigra? Cadê o Imigra? Cadê o Imigra? Pô, vamos voltar. Tava inverno também, é difícil fazer pagode no inverno, frio. A gente deu uma parada e agora eu espero que no verão a gente consiga marcar uma parada aí pra novembro, dezembro, quem sabe, mas a pressão é gigante. Mas a gente encara isso como uma missão, velho. Eu trago isso pra minha vida como uma missão, realmente. Lembra que eu falei que eu sou um cara que gosta de ajudar Sim. pessoas e tal? Meu trabalho na West One era isso. O trabalho no Imigra, eu falo trabalho porque realmente a gente se dedica como trabalho, mas é uma parada que a gente não tá muito ligando pra dinheiro, pra retorno financeiro, é mais pra se divertir. É uma parada mental nossa de ter o Brasil perto aqui. É uma missão pra gente. A gente chega no pagode e vê gente chorando, velho. É um negócio surreal. Eu já vi gente chorando olhando pra mim. Terminar o show, obviamente tá todo mundo
né, Mamada já. tungado, é aí que você libera mesmo as energias, de falar que lembrou do pai, que lembrou da mãe. Eu toquei com a minha mãe aqui, minha mãe e meu pai vieram aqui, eu toquei, e aí no meio do pagode falei: "Ah, estão todo mundo meus amigos aqui mãe, tô bem, adaptado em Adelaide", minha mãe chorou, toquei música pra ela, pra minha sogra que estava aqui também. Então, tipo, é uma missão, é uma responsabilidade foda, assim, ter o Imigra. Então a galera cobra e com razão, e a gente tem que voltar, Ela tem que cobrar a voltar. rapaziada aqui, vamos voltar logo com o Tem que Imigra. voltar. Gente, é muito bom. É Até muito esse episódio estar no ar, que você está assistindo é porque está no ar, a gente já vai ter lançado uma data, então o link estará por aí. por aí para você comprar o ingresso e participar Vai do eu e o evento. Lucas, porque o Lucas é fã número um desse amigo, Exato. você não E tá você tem que entendendo. levar o quibe também. Eu sei que ele não é pagodeiro Não, nato. espera aí, deixa eu te contar. O Kibe, ele já foi pagodeiro, ele já usou brinco, já teve Pô, amarelo. quibe. Tocou o quê? Cavaquinho? Porra, Cavaquinho, quibe. Vamos cavaquinho, conversar, pô, a gente faz uma aula aí, um negócio. cavaquinho. Mas quando eu conheci ele já não tinha nada disso. É só voltar essa veia, cutucar ali que ele volta essa Ele energia. era um pseudo-belo, Mas o nosso pseudo-belo. pagode é legal porque a gente traz a galera, tem muitos amigos meus que falam: "Pô, pagodeiro, pá-pá-pá". Fala: "Vamos lá, velho", que tipo a energia é muito legal. E quando a Ué, galera sai, a galera fala: "Porra", eu lembro da Kênia, uma amiga minha que é fotógrafa, filmmaker, e ela fala: "Pô, Edu, eu sou do tunte-tunte, da música eletrônica, do rock. Vamos, velho". E ela foi trabalhando e terminou o pagode, ela falou: "Velho, que negócio foda, vou ouvir mais vezes". é muito Não top. sou pagodeira, mas gostei demais. Porque a energia da galera, a galera parece que tá na abstinência de Brasil, e a galera quando vem junto, a gente faz roda de samba, que é uma forma de ter a turma em volta, ao Sim, redor. A gente toma banho de cerveja, a unhada nas costas, mas a gente adora. Então é um negócio, uma energia incrível, assim, que a gente é adora bem muito. cara, eu vou te falar, eu fui na tardezinha, a gente estava conversando, eu fui na tardezinha, né, lá no Rio. Pô, mas isso aí foi do Não, imigra pra não, não, tardezinha. não, mas eu vou te falar, eu me s talvez porque tinha muita gente e tudo mais, mas, pô, A energia, a a ideia é essa. energia do Imigra pra mim foi bem mais confortável, porque não tinha aquele tanto de gente, Aham. brasileiro também, estando talvez no Brasil, é uma Sim, sim. energia diferente, tipo, olhando pra onde você tá, você tem que estar preocupada com Preocupada, bolsa, com isso. Aqui ninguém Você tá ali acredita pra que curtir. eu tô aqui há 6 anos fazendo festa, porque eu entrei na Oxuan no ano que eu cheguei, então eu tô há 6 anos fazendo festa. Lu, eu nunca tive uma briga, nunca vi uma briga numa festa brasileira, nunca. Obviamente é um desentendimento ou outro, briga, briga igual a gente vê lá no Brasil, igual situações que a gente cresceu vendo em festa e tal, nunca. Sim. E no Imigra nunca teve briga, nunca teve problema, E o então, pessoal fica chapado e pra não caramba, é. eu acho que eu não sei se é por conta, obviamente, que a gente sabe que as regras aqui são mais apertadas, que a gente é imigrante, a gente tem medo de fazer coisa errada, ou se simplesmente é a vibe do país, sei lá, mas é outra parada, a galera fica muito mais confortável, talvez pela questão da emoção também, de você estar, né, voltando ali pro Brasil numa festa nossa, é uma coisa incrível, mas o Tardezinha é referência total pra o Imigra, assim, a roda de samba, as músicas, o repertório, tudo. É, não, é top. Eu já prometi pra minha sobrinha, quando ela tiver aqui em dezembro, que se, tiver show do Convidadíssima. Qual que é o nome Imigra, dela? Júlia. Júlia, tá convidada. Júlia. E ela vai ficar Vai louca. ganhar ingresso. Ingresso é nosso. Free. Vai ficar louca. Bora. Eh, e deixa eu te falar, Imigra, futebol, como que nasceu o futebol agora? A gente criou aqui em Adelaide o Adelaide Brasfoot Club. Brasfoot, pra quem é ligado a futebol no Brasil, é um jogo de o Football Manager. Você é o treinador, você escala o time, você contrata jogadores, você não joga. Tá acostumado a jogar no videogame ali com FIFA ou PES, você controla bonequinho, jogador. Uhum. O L-Foot e o Brasfoot e o Football Manager são jogos que você é o treinador ou dirigente do clube. Você contrata e você escala, e só. Você fica vendo o cara jogar lá, ou o bonequinho jogando. Eu jogava aquilo desde a minha infância e minha mãe falava: "Que negócio de otário da porra, você nem joga, você nem controla o boneco". Mas é fascinante pra quem gosta de futebol. Então a nossa geração dos 30 ali ao redor pra cima, cresceu jogando L-Foot e Brasfoot. O nome Brasfoot é por causa disso. Gui Diniz, nosso parceiraço, que provavelmente estará aqui com você também, veio de Brisbane com essa ideia e me cutucou. A gente se conheceu, ele falou: "Cara, eu sou louco pra montar um time aqui". Eu falei: "Bicho, eu também". Na minha infância, eu lembro de eu gostar muito de desenhar e eu desenhava, uniformes de time de futebol, inventava time de futebol e desenhava bandas.
Eu desenhava músicos, não necessariamente de pagode, eu desenhava uma bateria, uma guitarra, um baixo. Tô eu aqui hoje, 25, 30 anos depois, com uma banda e um time de futebol. Parece que o destino já sabia o que ia acontecer. E aí eu falei para o Gui: "Pô, eu sempre quis também, velho, vamos começar a brasileirada, pelada". Tem uma pelada de domingo aqui dos brasileiros, tem mais de 200 pessoas no grupo, só moleque bom de bola, os cara que jogava, no Brasil, moleque que jogou na base no Brasil, gente que jogou profissional no Brasil. E os clubes de futebol aqui, para quem não conhece a comunidade de futebol aqui na Austrália, são criados por comunidades internacionais, que vieram há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, veio muito para cá, polonês, italiano, todo mundo que sofreu na guerra lá, Aham. alemães também. E essa galera veio para cá nos anos 40, 50, criaram seus clubes. Hoje os clubes de tradição aqui são dessas comunidades. Adelaide Blue Eagles, o Croydon. A Blue Eagles é italiano, o Croydon é polonês. Então tem clubes, muitos gregos vieram para cá também. West Adelaide, Adelaide Olympic, são clubes gregos. São clubes ligados a comunidades. A nossa imigração moderna, a imigração brasileira, sul-americana, asiática, estão criando seus clubes também. E aí o Gui falou: "Pô, por que não criar um clube brasileiro? Nossos filhos vão crescer aqui, a gente tem muita criança brasileira aqui, tem muito Tem brasileiro que está aqui. Vamos criar o nosso Brasil". E a gente agrega isso não só ao futebol, mas ao pagode, à festa, à aula de português que eu estava comentando com você em off aqui para criança, a simplesmente uma feijoada, um churrasco. E aí, há 2 anos atrás, a gente criou o Brasfoot. Existe uma liga amadora muito bem organizada aqui em South Australia. A gente se inscreveu na liga amadora e, a princípio, era um projeto só masculino. No dia que a gente lançou o Brasfoot, a gente fez um torneio comunitário, a gente descobriu que tinha um futebol social, uma pelada, de futebol feminino. E aí as meninas chegaram e falaram: "Pô, a gente joga também, a gente quer fazer parte disso aí". Elas chegaram chutando a porta, a gente fala assim. E a gente percebeu que elas estavam muito mais prontas para ter um time do que o masculino. Então as meninas entraram primeiro, a gente fez um time feminino de futsal, elas jogaram futsal, chegaram na final do primeiro torneio que elas disputaram, e hoje a gente tem 3 times masculinos, os seniors e o reserves, que é o A e o B, da liga amadora, o over 35, que é pra rapaziada que passou dos 35 anos, e o feminino, e aí todos esses times jogam suas ligas. O A e o B foram bicampeões. No primeiro ano a gente foi campeão da divisão 4, no segundo ano, esse ano, campeão da divisão 3. O Over 35 estreou esse ano, chegamos à semifinal da Copa. E o feminino no primeiro ano, com muitas meninas que nunca jogaram futebol, chegamos em terceiro na liga, na terceira divisão da Community League. É uma parada muito organizada essas ligas que existem aqui também. Sempre com times isso, ligado a comunidades, internacionais. E assim, o clube está crescendo. A gente fez a nossa Soccer Clinic, que foi fantástica para crianças, junto com o apoio da BASA, da Brazilian Association of South Australia. Então, é uma paixão também, o Brasfoot. A gente faz, assim, um super amor no coração, sem ganhar nada em troca. É totalmente voluntário. todo Temos mundo é voluntário. todo mundo voluntário. Temos vários voluntários e estamos crescendo. Se você está ouvindo, assistindo, quer chegar junto, chega junto para participar. É uma forma também de fazer amizade, se Com integrar na certeza. comunidade, Essa né. é a ideia. A ideia nossa é que alguém chegue. Vamos supor, um estudante novo chegou em Adelaide. Pô, o que é que tem em Adelaide de brasileiro? Tem o Brasfoot. O Brasfoot é um clube brasileiro. Conversa lá com a rapaziada pra você se localizar. Vai no jogo dia de sábado, domingo do feminino, sábado do masculino, sexta do Over 35. Conhece o brasileiro. E aí um brasileiro que tem uma empresa, tá contratando. Um brasileiro que conhece alguém que tá alugando um quarto. Um brasileiro que, pô, tá doando alguma coisa. Conexões, sabe? Então, a nossa ideia é ser um ponto de apoio para todo brasileiro e, claro, o futebol, que é a nossa cachaça do Brasil, para jogar e ganhar. E o futebol brasileiro é outra parada, realmente é futebol bonito, alegre, dribles e alegria. Mas a desculpa mesmo, o futebol é uma desculpa, a resenha mesmo é que a gente É. quer fazer um churrasco e tomar uma É depois. esse é o propósito, né, Esse é o esse é o propósito. propósito. E a diferença você chegou a dar aula ou fazer futebol lá no Brasil, não? Não, Não. eu jogava, obviamente, a minha vida inteira. Joguei na base do CSA, que é lá da minha cidade, de Alagoas, até os meus 14, 15 anos, Corinthians Alagoano. Depois joguei no IFAL, no Cefet, que eu estudei lá. E só. Sempre gostei de jogar, mas não cheguei nem perto de ser profissional. Sonhava com isso, mas não cheguei nem perto. E também estava afastado do futebol lá no Brasil 5 anos por conta da vida adulta. E aqui, a Austrália me fez voltar a jogar. Em Melbourne eu joguei para um time italiano chamado Carlton Azzurri, e aqui em Adelaide joguei pelo Blue Eagles, que eu citei, e criamos o Brasfoot. Então, tipo, a Austrália também me fez
voltar ao Pra futebol, sua paixão, né, uma pra das uma das minhas paixões que é o futebol. você conseguiria fazer, sei lá, talvez uma comparação, porque você não chegou a jogar profissional, mas o Brás teria alguma comparação do tipo, do Brasfoot aqui com o seu jogo que você teve lá no Sim, eu cheguei a participar de um clube amador lá no Brasil, assim, chamava Cana, mas era Clube Atlético Nacional de não Alagoas. era outra cana, não, não. Era, Ah, tá. mas a gente era duplo sentido. Eu cheguei a participar do Cana, só que no Brasil, pelo futebol ser tão grande, a gente tem muitas iniciativas, tem muitas ligas, tem muitos campeonatos, tem muita coisa e termina não tendo uma muito grande. Entendi. Aqui na Austrália é uma parada, o futebol é o quarto, quinto esporte de popularidade. Então é uma parada muito segmentada. Segmentada no sentido, tipo, é muito. É, é um bloco muito unido ali. Então a gente tem 2 ligas amadoras aqui em Adelaide, tem poucas em Melbourne, poucas em Sydney, um pouco mais do que aqui, óbvio. Mas é uma parada que é fácil de você se localizar. No Brasil não é fácil. Qualquer bairro tem o seu campeonato, seu time, sua liga amadora ou semiprofissional. E é difícil você ter a várzea no Brasil é muito forte, mas são vários campeonatos. Aqui, tipo, aqui em Adelaide são 2 grandes. Então é fácil você se localizar, é mais fácil se localizar aqui do que lá. E acho que também pelo poder econômico do país, pela qualidade de Sim. vida, é mais fácil você conseguir organizar uma parada. Tem gente que no Brasil acha que eu jogo profissional, aqui na Austrália, pela forma que a gente faz o Brasfoot. Eu também faço Eu pensava que era profissional, eu é. faço essa parte de mídia do Brasfoot, de redes sociais e tal, e a gente também busca uma qualidade na imagem, que tipo, mostra a organização que a gente faz. E tem gente que fala: "Pô, você foi pra Austrália, jogador profissional? Virou jogador profissional?" Eu falo: "Não, longe disso. É um campeonato amador, ninguém recebe pra jogar, a qualidade é daquelas igual a várzea do Brasil, mas é uma parada bonita, mais organizada, mais", como eu falei, o poder econômico é muito maior, então a gente tem acesso a coisas que no Brasil a gente tem muito mais dificuldade de ter acesso. Mas é questão de nível e paixão é bem parecido. E porque você falou que trabalhou, né, como árbitro aqui. Sim. Você chegou a ter tem alguma diferença de árbitro aqui? Não. É tudo a mesma coisa, as O regras são as o mesmas? árbitro é ruim igual, se toma xingamento igual, as regras iguais, óbvio. Se bem que no futsal, tem um futsal em Melbourne que você cobra lateral com a mão, tem umas adaptações que no Brasil não existe, o Brasil é muito mais tradicional com relação a isso. Mas é a mesma coisa, assim. Fui árbitro, porque eu não tinha inglês para ser coach, e aqui em Adelaide eu virei coach. Eu comecei a dar aula para as crianças. Então hoje também é um dos meus trabalhos. Adoro dar aula para criança, dou aula no Adelaide United, dou aula às vezes para Futebol Austrália, para Futebol South Australia, Federação Estadual e Nacional. E agora no Brasfoot a gente está fazendo também nossa Soccer Clinic. Eh, Então, se seu filho tem entre Entre 6 e 12 anos, fica esperto para programar para participar da nossa próxima Soccer Clinic no próximo School Holidays, que é uma clínica que a gente faz de 3 dias durante o School Holidays. E muito em breve a gente deve criar também um time júnior para durante o período escolar também jogar competições e tal. Com a escolinha de futebol que a gente tem no Brasil, a gente quer fazer isso aqui também. Então, a gente está projetando isso para o futuro do Brasfoot. e Quem deixa sabe o Luquinhas participa com a gente quem sabe, porque esse menino no tem futuro. energia, sim. Sabe o que eu ia te perguntar? Tem o tal do final do ano, acho que é o nomeação, talvez, dos Ah, melhores tá, premiação. O premiação. Brasfoot tem Isso, também. como que surgiu isso? A Quem gente teve a ideia? inventou o Ballon d'Or. A gente não inventou o Ballon d'Or existe. O Ballon d'Or é uma premiação da France Football, de uma revista francesa. Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, Ronaldo Fenômeno ganharam o Ballon d'Or, é a bola de ouro. E aqui em Adelaide e na Austrália, todos os times, eles têm a sua Presentation Night, que é a Awards Night, é a noite de premiação. Uhum. No final do ano, você faz um evento para premiar os melhores do ano. Ah, quem foi o artilheiro, quem foi o assistente, o melhor assistente, que é o que dá passe para gol, quem foi o melhor jogador, quem foi o melhor goleiro. E aí o Brasfoot precisava fazer isso. E aí sentamos eu, o Gui, Felipe Alckmin, que é presidente do Brasfoot, o Gui é o CEO, Felipe Lemos, Renan, o Elinho, a galera que faz o board. Como é que a gente vai fazer isso? E aí alguém, não lembro quem, se foi o Gui, Ballon d'Or. Vamos fazer o Ballon d'Or do Brasfoot. Porque a galera faz só uma presentation night e é isso. O Brasfoot tem que ser uma parada diferente. Os caras jogam a régua lá em cima. Ballon d'Or. E aí o Gui veio com a loucura. Vai ser num hotel 5 estrelas. Todo mundo de formal, né? Tipo, terno e gravata, É. smoking, as mulheres de vestidão.
bonitona, todo mundo bonitão, e vamos fazer uma noite de gala. Fizemos ano passado, foi cento e Deus, quarenta pessoas, um sucesso, lá no Intercontinental Hotel, que é o principal hotel, que é do lado do cassino. E esse ano vamos para a segunda edição do Ballon d'Or, e é uma noite de prêmios fantástica. A gente e vai todo faz mundo? Vai quem quiser ir ou como é todo que mundo, não precisa ser jogador, ou trabalhar com o clube, ser voluntário do clube, pode ser amigo, a comunidade brasileira em cheio vem, amigos que não são brasileiros, mas fazem parte do Brasfoot estão indo também. A premiação é toda em inglês, por mais que seja, né, para 90% de brasileiros, é todo mundo falando inglês na apresentação. E aí tem 2 telões gigantes, a gente tem toda uma apresentação, tem música, a premiação, a bola de ouro para o masculino e para o feminino, os prêmios de melhor jogador, de craque da galera, que é e quem decide isso? durante a temporada, os treinadores eles votam, a cada jogo eles votam os melhores em campo. Então tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro ganha 3 pontos, o segundo ganha 2, o terceiro ganha um. E ao final do ano a gente tem uma tabela de pontuação, quem Ah, tá. pontuou mais ou menos. Então o melhor jogador ele é eleito por aí, o melhor jogador e o Ballon d'Or. Tem o melhor jogador e tem o Ballon d'Or, são 2 coisas diferentes. Qual a diferença? O melhor jogador a gente tem por time, tem o A, o B, o 35 e o feminino. Então cada time tem um melhor jogador. O Ballon d'Or, ele é o melhor de todos, combinado, e não só pelo desempenho em campo. É uma pessoa, uma mulher, um homem que também deu exemplo fora de campo na dedicação, na entrega, no apoio ao time, no apoio ao clube, sendo voluntário, ajudando a galera. É mais do que só jogar bem, Entendi. entendeu? E aí tem também o artilheiro, tem o cara que deu mais passe para gol. Aí o craque da galera é de acordo com a votação pública. São os atletas que escolhem quem é o melhor jogador de acordo com os atletas. Aí tem o Club Person of the Year, que é a pessoa que mais ajudou o clube no ano. Tem os Most Valuable Volunteer, que é a pessoa que foi um voluntário que mais ajudou. Caramba, tem prêmio pra E aí a gente caramba. faz os prêmios engraçados também, que, por exemplo, é o Gringo do Ano, que é o não brasileiro do ano, mais chegou junto da comunidade brasileira. Tem o DM de Ouro, que é Departamento Médico de Ouro, é a pessoa que mais se machucou no ano. Aí tem o Rei da Resenha e a Rainha da Resenha, que todo ano é o Mário e a Flavinha, são os palhaços do clube. Enfim, tem várias premiações que a gente inventa e é uma noite, pô, muito legal. E termina como a gente sempre termina os jogos, Música. tomando uma, ouvindo música, se divertindo e, enfim, trazendo o Brasil pra aqui, pra Adelaide. Que bacana. Cara, é muito legal, é muito Muito, legal. muito, muito É legal. muito interessante. É porque eu não jogo nada, Ah, nada, mas eu nada, espero nada, que nada. vocês participem de alguma forma. Vai lá assistir. É. Todo jogo nosso, pra você ter ideia, no sábado, a gente faz churrasco em casa. Então tem uma barraquinha lá vendendo churrasco, o bar tá aberto, cerveja. É um gramadão gigante, é um parque. Então a galera vai, faz piquenique. Então a gente quer trabalhar para criar, pô, sabadão, vamos fazer o quê? Cara, hoje o Brasil joga em casa. Hoje a gente joga no Western Youth Center, em Calvadilha, perto do aeroporto aqui, perto da Marion Road. Não Ah, é tá longe pertinho. daqui. Não, é pertinho daqui. Pô, hoje tem jogo do Brasfoot em casa, vamos lá ver. Às vezes você nem gosta de futebol mesmo. Só botou uma toalhinha de mesa no chão, sentou, bota o Luquinha pra correr lá na grama, o seu filho pra correr na grama, o bar tá aberto, comendo churrasquinho, tomando vinho, o time tá jogando. Essa é a ideia, é trazer a brasileirada pra passar um sábado bacana com a gente. Quem gosta de futebol assiste, quem não gosta, né, faz um network, convive com a galera ali. A gente quer ser isso pra comunidade Integrar a brasileira. E comunidade. eu tô falando do sábado, mas no domingo tem o feminino, que é 10 da manhã, já é outra vibe, tem um cafezinho, então é a mesma coisa, o piquenique, a galera vai lá e faz e tal. É integrar a comunidade. Então, eh, no segundo ano do Brasfoot, a gente já tá chegando a isso, que é o que a gente quer, e a tendência é cada vez mais a gente ter mais a brasileirada. Então, vocês estão convidados, a temporada já acabou, obviamente, mas em janeiro a gente começa a nova temporada com amistosos, em março começa a liga, e eu vou cobrar pra ver vocês lá no jogo Ó, nosso pode também. cobrar, pode cobrar. Eu vou. Vai. Luquinhas com a camisa do Brasfoot vai ser a coisa mais Ah, linda do mundo, torcendo. Kibe, ó, o Lucas, meu filho, o E o Lucas Kibe também lá com balançando bandeira. Tô vendo o Kibe ano que vem balançando a bandeira e xingando um ou outro lá na torcida. é capaz do Lucas entrar lá no campo e querer jogar com a bola. Tipo assim, Muito, muito comum, inclusive, as filhas dos nossos atletas. Eu lembro de uma situação do Léo, a filha do Léo entrando em campo, correndo atrás dele, e o juiz parando o jogo. Peraí, tem uma criança em campo. Isso acontece toda hora. vai ser tipo o Lucas. E sabe o que eu ia te perguntar? Eh, cara, como que é a sensação de fazer isso tudo acontecer? O Imigra, Brasfoot, assim, você, sua realização pessoal, qual é a sensação? É incrível,
E como eu falei, o Imigra para mim é uma missão, o Brasfoot nem se fala, também se tornou uma missão, eh, de ajudar o brasileiro que está aqui, de ajudar a nossa comunidade brasileira, mas até, obviamente o inicial para mim é uma forma de eh, me fazer criar o meu Brasil aqui, porque eu fazia essas coisas no Brasil, eu tocava, eu jogava, eu sou fanático por futebol, sou fanático por música brasileira, futebol brasileiro, música brasileira. Aqui na Austrália, a cultura é muito diferente, as culturas são muito diferentes, e a gente vê a necessidade de trazer o nosso Brasil para cá. Então, através do Brasfoot do Imigra, a gente realiza isso. E quando a gente traz um gringo para mostrar o nosso Brasil, ó, isso aqui é o que a gente faz no Brasil. Isso aqui é o pagode que a gente tá aqui todo fim de semana a gente tá fazendo no Brasil. Isso aqui é o futebol que a gente joga no Brasil. É dessa forma que a gente dá um passe, que a gente dribla, que a gente corre, que a gente comemora. Nosso churrasco é com O carne, nosso não é churrasco é com com linguiça ou pão. exatamente. Então, tipo, tudo isso, eh, dá orgulho, assim, de fazer. E eu sou um cara que eu sou inquieto demais, Natália que o diga, todo fim de semana eu tô querendo fazer alguma coisa, se não tem nada pra fazer eu invento algo. Eu sou o cara que nunca diz não. Se você me ligar, eu vou falar: "Vamos. Du, vai rolar não sei o quê", eu: "Vamos". Às vezes tem 2 3 programações no dia, eu fico estressado, porque eu tenho que perder uma ou 2 porque eu tenho que focar em uma, porque é no mesmo horário, que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu sou um cara que tá sempre movimentando, engajado, por isso que eu adoro fazer os pagodes do Imigra, adoro participar de outras bandas. Já toquei com o Tony César, com o Brasil Nuts, com a Suel. Então eu tô sempre lá no meio da galera. É uma coisa que me faz bem. Não sei de onde vem isso. Tento tratar na terapia às vezes, porque às vezes é até too much, às vezes demais, mas, me faz bem. Eu me faz mal quando eu não faço, quando eu não tô fazendo, quando eu não tô ativo. Então, se me faz bem, é uma coisa que naturalmente me puxa, eu eu vou embora e me dedico, assim, de corpo e alma. E o Brasfoot Imigra hoje pra mim é isso, é paixão e são coisas que eu quero fazer o resto da vida, enquanto eu puder. Você falou que tem dificuldade em dizer não, e isso me tocou muito, porque Nossa, eu sou demais. essa pessoa que, pra dizer não, é muito difícil. E eu tô aprendendo a dizer não. Eu estava conversando com uma amiga minha, a gente até bateu um papo, ah, semana passada, e um dos meus objetivos pra 2025 era, Dizer mais não. dizer mais não, porque às vezes eu dizia sim e sabe quando você quer dizer não, mas tipo: "Não, tá bom". Aí quando você diz não que dá aquela dor no coração, que você fala: "Porra, Puts, deixei uma pessoa decepcionada". Isso eu já tô começando a dizer uns nãos, é real, eu trato mesmo isso na terapia, tem que tratar, porque porque é difícil. atrapalha a nossa É, vida. Porra, é isso, fim de semana você quer relaxar, sua esposa quer relaxar ou você tem que ter outras programações, tem que focar no trabalho, no estudo e tal, e você não consegue porque você topou fazer outra parada, porque você assumiu o compromisso, e se você assumiu, você tem que ir. Então tem uns convites que já chegam e você fala: "Pô, não dá, não posso". E tem muita gente que às vezes não entende, porque lá atrás você falava: "Sim, sim, sim, vamos, vamos". sim, Então dói um pouco, às vezes você termina perdendo, né, enfim, o contato com uma pessoa ou outra, porque você terminou dizendo não. Mas a gente precisa, porque se você é muito sociável, não vai parar de chegar convite pra você. E se você aceitar tudo, você tá lascado. Então, realmente é uma coisa que você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar demais na minha mente. eu também. Galera, se eu falar não aí pra alguma coisa, Foi é é a tratamento, terapia. Minha é terapia. psicóloga que mandou. O cara fica puto do e quando eu falo que a minha psicóloga falou isso. Georgina, nossa. Mas mas é muito, gente, tem que tratar na terapia, porque é isso que você falou, porque aprender a dizer não é um exercício. Não é fácil você dizer não, porque você tá tão acostumado a dizer sim, sim pra tudo, e falar não, às vezes eu falo assim, tem algumas vezes que eu falo não e eu falo: "Yes, eu consegui dizer não". Poxa, eu disse não, mas Tô triste. yes, sabe. Exato. É essa coisa. E se você parasse, pudesse olhar, tipo assim, o Edu que chegou há 7 anos? 7 anos agora em É. 26. Para Edu que chegou lá atrás, qual a diferença do Edu? Nossa senhora, um cara obviamente muito mais maduro, pela idade, claro, eu tô com 32 anos hoje, cheguei aqui aos meus 26, muito mais vivido, acho que quando o episódio sair eu já vou ter 33. Muito mais vivido, com muito menos
medo de me jogar nas coisas, porque depois que você se joga no outro lado do mundo, sem ninguém conhecido, qualquer outra coisa vira fichinha. Com muita vontade de viver, adoro como eu falei, acho que a dificuldade de dizer não para as coisas é justamente isso, muito de querer viver, querer Viver tudo intensamente, né. experienciar os amigos, pessoas e tal. Eh, mas um cara que não se arrepende de nada do que fez, das escolhas. Essa parada de viver longe do Brasil é um dilema filha da mãe, vocês sabem disso, porque parece que você tá parece não, você tá perdendo, a vida dos seus amigos, da sua família no Brasil. As crianças da sua família estão crescendo e você não tá vendo. Pessoas morrem, você perde eu perdi meu primo irmão no Brasil, que é um cara que cresceu comigo. E outros amigos, outras pessoas que você vê indo embora, você fica morrendo de medo de perder pessoas próximas da família, mas ao mesmo tempo você vive uma parada muito foda aqui na Austrália, uma qualidade de vida incrível. Quando você volta para o Brasil, você entende por que que você escolheu aqui, seus pais entendem por que que você está aqui, ao seu redor tem pessoas na mesma sintonia que você, então você entende, você fala: "Pô, realmente, eu tô no lugar certo, eu acho que preciso estar aqui, minha vontade é estar aqui, tô aqui". Mas é isso, acima de tudo, um cara que é feliz com as escolhas e e feliz com tudo que vive aqui na Austrália, com vontade de fazer mais coisas eh Teve algum perrengue, assim, que você passou e você pensou em tipo: "Não, agora", tirando o Covid, tá, Covid é uma coisa meio atípica, mas um perrengão que você passou e você pensou: "Cara, não, agora eu preciso voltar para o Brasil", e a Natália falou assim: "Ah, ah, não, ninguém sai daqui dessa Austrália". pior que não, voltar para o Brasil nunca passou pela mente. Obviamente até a gente decidir que ia ficar, a gente estava com a ideia de voltar, até a Aham, gente ver que podia ficar e toda a pandemia mudou a história. A gente ia voltar e depois que a gente decidiu ficar, não bateu na cabeça em nenhum momento falar: "Quero voltar". Mas o que bate é assim, quero me planejar para poder passar longos períodos no Brasil. Eu tenho o sonho de poder um dia ter uma condição financeira de poder passar 6 meses no Brasil, ou uma condição profissional, me deixe trabalhar do Brasil. 6 meses, um ano, sei lá, a gente sim. quer ter filho, então, tendo filho, eu quero que meu filho, né, conviva com a minha família no Brasil, viva com a cultura brasileira, aprenda a falar português. Então a gente se planeja para daqui a um tempo a gente poder passar esses períodos no Brasil e voltar para cá. Então meio que essa é a ideia. Perrengues de falar: "Pô, quero voltar, deu ruim", não. O maior perrengue foi essa parada, essa morte do meu primo que eu falei, meu primo, Douglas, carinhosamente chamava de Doguinha, minha vida. O meu irmão, a gente cresceu junto, mas era um cara que infelizmente era dependente químico e tinha altos e baixos na vida, e terminou perdendo a vida por questão de drogas e tal. E isso bateu pesado, assim, porque eu não pude ir para o Brasil para o enterro dele. Foi na época do Covid, não? Não, foi há um ano e meio atrás, mais ou menos, já foi bem depois do Covid. E a gente pra você ter ideia, eu conversava com ele sobre isso. Falava: "Cara, para com isso, não vai acontecer isso, vai acontecer isso". E ele era um cara meio porra louca: "Ah, se acontecer isso, vai acontecer, eu que vou me lascar, tá tudo bem, blá-blá-blá". Terminou acontecendo, então era uma coisa que meio que a gente esperava, mas, né, não queria acreditar que ia acontecer. Aconteceu e doeu muito em mim, doeu muito na minha família, é uma coisa que você não recupera. E nesse momento você se repensa a vida, assim, mas não deu essa de: "Pô, vou voltar". A minha ideia é isso, é querer estar lá por longos períodos, querer estar lá mais uma vez no ano, querer trazer meus pais pra cá. Minha avó tem 78 anos, eu fico brincando com ela: "Eu quero trazer você pra cá, vó, quero levar você pra viajar". E ela fala: "Você tá louco? Não consigo mais e tal". Minha vida, minha avó, dona Liege, um beijo pra ela. Então, o que dói mais é essa distância da família, que eu sou um cara muito apegado, muito próximo da minha família. Cheio de tatuagem aqui, tudo coisa de família. E tá longe, assim, dói demais, mas eles entendem, eles sabem porque que eu tô aqui. E eu quero quanto mais possível estar lá também perto e voltar, ir e voltar a hora que der, é pra Eu isso que a acho gente vive, assim. eu acho que o maior problema da Austrália é a distância para o Sim, Brasil, porque a passagem acaba sendo absurdamente cara. 2 dias de viagem e quando você chega você tá quebrado, e a passagem cara, e o fuso horário. Isso quebra as pernas. E eu acho que um dos maiores medos, talvez o maior medo, se tiver ranking de 5 ou de top 3 vai, é perder alguém da Sem família. dúvida.
E eu perdi a minha mãe no Covid. Eu não tive nem como ir para o Brasil, porque fronteira fechada, como é que eu faço? Então, assim, é difícil. E eu acho que tem vários tem várias formas de grief, Eu luto. luto. De luto, porque, eh, tem gente que, pra mim, no meu caso, foi bom pra eu não ir. Eu acho que viver de perto aquilo ali, eu acho que ia me deixar pior, porque viver de longe, de uma certa maneira, a vida andou e eu não tinha ninguém ali toda hora remoendo, ou então, sei lá, não tinha uma lembrança, a cadeira que sentava ou a roupa, ou sabe, essas Você já estava um pequenas. tempo sem ver aquela pessoa, então, por exemplo, o meu primo eu estava mais de um ano sem ver e, assim, nada mudou. Não vi mais. Mas ao mesmo tempo tudo mudou, porque eu não vou ver mais. É, Mesma coisa, pior ainda, aconteceu com você com sua mãe. É surreal mesmo. E mais uma coisa que eu trato na terapia e de ter conversado de como superar isso, de tentar fazer a minha cerimônia aqui de despedida, anos depois eu fiz. Quando eu estive no Brasil, meu tio, pai dele, pai do meu primo, tentou me levar no cemitério pra gente ir lá e tentar fazer alguma coisa. Casou da gente ir, o cemitério tá fechado. Eu olhei pra cara dele e falei: "Porra, não era pra ser, deixa pra lá, tá de boa". é. Converso com meu primo até hoje na minha mente, nas minhas orações e tal. Tenho vários áudios do WhatsApp dele que de vez em quando eu ouço. Então esse tipo de coisa é o maior medo. Eu tenho um complexo com a morte, que é outra parada minha muito surreal, assim. Não sei lidar com isso, morro de medo de morrer. Edu, Então, eu tipo, eu morro tenho de muito isso medo. na minha vida, é uma coisa que eu trato. Então, tipo, é maior medo real, assim, real, da distância. E o Edu, máximo possível que eu puder, sei lá, viver e experienciar a vida, eu faço, porque eu não sei o que é que vai acontecer por isso amanhã. que a gente tem medo de É dizer por isso que a não. gente tem esse medo de dizer não, é. Eu falo isso para o Kibe, eu não queria ter filho, sabe, olha a minha doentia. Eu não queria ter filho, porque eu pensei assim: "Nossa, ele vai crescer, vai ficar velho, eu vou ficar velha, eu vou morrer". Tipo assim, era uma parada, uma Eu tô ligado paranoia. como é Eu isso. falei: "Gente, eu vou ter um filho, ele vai crescer, ele vai ficar adulto e tal, isso automaticamente eu vou ficar velha, e aí eu vou morrer". Tipo, quando ele tiver, sei lá, com uns 30, 40 anos, eu já vou estar, sei lá, com quantos anos, eu posso estar morrendo, olha isso. Que É, louco, eu morro de medo da morte. tô ligado, sei como é que é isso mas a gente tem que se trabalhar e viver. É, não tem o que fazer. Vive, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Nessa aí a gente faz merda pra caralho também. Só se vive uma vez. E, eh, vamos falar de coisa boa, Vamos, vamos falar de TechPix. Não, não, não. patrocínio. Patrocínio. Mas, sobre o piar, como que veio o piar pra você? Hein? Como que você recebeu essa notícia? Você se lembra do É, dia? lembro, dia 26 de fevereiro de 2025. Esse ano? Ano 24, passado? ano passado. E agora me deu branco. Você já aplicou pra cidadania? Já, não, 25, foi esse Então foi ano. esse ano? É. Esse ano, esse ano, 25. Cidadania vem ano que vem. É 18 meses depois de aplicado. Foram 18 meses de espera e era o tempo esperado. Como eu 191 ou 90? 90, 190 pra quem tá que não é, vou mandar pra família e os amigos do Brasil, então tem Fica à muita coisa que a gente vontade. vai falar e eles não vão É. entender. 190 é o código do visto que a gente aplicou. E tem Não vários é outros. crime não, tá, né? Exato. 171 é a gente aqui. Como eu falei, foi tudo muito natural. A gente viu que tinha condições, eu já tinha o background, pouca coisa eu tive que fazer pra acrescentar na minha parada do visto. Fui seguindo a vida, tudo deu certo, apliquei o visto, como eu falei, 18 meses antes de fevereiro de 25, então aí faz a conta, acho que setembro de 23, acho que dá por aí. E ficamos de boa esperando enquanto isso, com o visto do pós-graduate que eu falei, 2 anos ali ativos, e ainda tinha mais 4 meses de visto antes de ter o PR aprovado. Ou seja, meu visto ia até julho, em junho, julho desse ano. Eh, Acho que é isso, posso estar enganado, mas acho que é isso. E aí, em fevereiro, recebemos a notícia. Foi surreal, assim, Natália trabalhava numa agência de imigração chamada Hilly da Loya, foi a que aplicou o nosso visto. Um beijo pra eles, inclusive, um Agostinho, uma galera muito bacana de trabalhar, de se lidar junto. Patrocinam o Brasfoot, inclusive. Ó, É. E como a Natália trabalhava com eles, ela participou da aplicação do visto também. E aí, numa reunião de trabalho,
a chefe dela falou: "Pô, preciso falar uma coisa com você muito séria e tal, entra aqui no link agora e tal". E aí ela entrou no link, e aí o chefe dela brincou e falou: "Ah, não, eu só queria falar que o visto de vocês foi aprovado". E aí ela falou assim: "Ah, o pior de vocês saiu". Ela: Peraí, mas você fala assim? Como é que você quer que eu fale como? O pior de vocês saiu". Essa era a reunião? É. Ela: "Meu Deus do céu". E eu estava em casa nesse dia, ela gritou lá de cima: "Du, o que foi? Nosso visto saiu". Falei: "Meu Deus do céu, saiu, saiu". E aí eu subi lá, conversei com eles na chamada e tal, dei um beijo nela. E aí bateu uma sensação de falar: "E aí? E aí, e E agora? agora? O que é que a gente se preocupa com a vida?". É real, você fala assim: "O que é que muda agora?". Pouquíssima coisa muda. Obviamente você fica com a liberdade muito maior, a certeza de que nada vai te tirar do país mais, mas ao mesmo tempo nada muda, porque você tem que trabalhar, daqui a pouco você vai sair. É, Você falou agora há pouco da sua experiência de mãe do Júlio, de 4 empregos, sou eu hoje. No começo eu falei que não tô na minha melhor fase profissional, porque eu tô com 4, 5 empregos, vai dar um. Tô fazendo coach, tô fazendo student advisor na escola de inglês. Às vezes eu faço entrega da Amazon até hoje. Então, tipo, não tô com um trabalho full time, não tô no melhor momento profissional da minha vida. E sou PR. Então, tipo assim, o que é que mudou de quando eu era estudante? Obviamente, a segurança de eu estar aqui, ter acesso ao sistema de saúde, de poder trabalhar full time, de ninguém me tirar mais do país, é outra parada. Mas eu sei que são fases, eu sei que daqui a pouco a fase gira e eu vou estar trabalhando num job full time, numa parada que eu gosto e tal. Mas você fica nesse dilema de, tipo, consegui, cheguei lá, mas acho que a gente cria tanta expectativa em cima que você espera que vai é, mudar tudo, que a sua vida você vai virar um milionário e blá-blá-blá. é. Eu lembro, Não é isso. Te dá uma segurança, mas a vida não muda tanto não assim. muda. Eu lembro quando a gente aplicou, porque a gente aplicou para o visto de estudante. Estudante, a gente aplicou para o 491, que é o visto temporário. Aham. E nesse visto temporário, na época que a gente aplicou, são 3 anos e tinha um valor mínimo para ganhar. Depois a gente aplicou para o 191. Ele é 190, que é direto permanente, o meu é 191, que tem esse trajetória, né, que também é o permanente. E quando a gente aplicou, na época, estava dando, tipo, 3 meses. Nossos 3 meses viraram 9 meses. Edu, eu ligava todo mês pra imigração, todo mês pra imigração. Eu mandei carta para o Peter Malanach, que é o premier daqui, É né. Eu o governador do estado, uma é, parada assim. tipo isso. Eu fiquei louca, porque eu estava com um bebê, eu ia voltar a trabalhar, e aqui, no caso, no visto que a gente estava, que era o 491, que era o visto temporário, eu não tinha, seguro, auxílio de creche. Então a gente ia pagar o valor inteiro da creche. O valor inteiro da creche, por semana, é $800, Caríssimo. no mínimo. Aí eu falava: "Gente, essa Só pra galera ter ideia, um salário normal, ok, aqui, salário médio, você recebe por semana. por semana". Você gastar 800 só com creche, É surreal, faz o salário. quase um salário inteiro. E por isso que eu fiquei louca, eu falei assim: "Como assim? Quê?". E fiz 3 ou 4 reclamações no site da imigração. Eu acho que quando, eh, teve uma hora que eu liguei pra lá e tal, eu acho que quando eu ligava já aparecia, tipo assim: "Pessoa perturbada, resolve logo o Eles caso dela, aprovaram o visto, dá, libera isso aí pra essa mulher. libera porque essa mulher é louca, essa mulher é louca". Mas é isso, muita gente faz isso mesmo. O meu caso foi mais, tipo, esqueci, e aí foi aprovado 18 meses. Obviamente, quando estava chegando perto dos 18 meses, a gente ficava mais perto, né, e tal, até que chegou a notícia. Mas é isso, Depois parece que mudou a vida, mas parece que não mudou nada. não mudou nada. Mas, obviamente, dá uma tranquilidade gigante pra você planejar a vida e tal, então Eu acho que na verdade, talvez até tenha dado uma piorada, porque quando a gente sabe por quê? Assim, você tem desculpa pra dar, né. não, e assim, quando vem o 49, quando você estava no visto temporário, aí eu aplicava o visto, aí eu aplicava emprego, era: "Ah, você tem que ser visto Ah, deu permanente". ruim porque é Aí agora que eu vou procurar algum emprego, é assim: "Não, você tem que ser cidadão". Pô, mas caramba, agora que eu tô é. tipo, poxa Quando você for vida, cidadão vai falar: "Ah, o seu perfil não, não sua experiência não dá". falei: "Poxa vida". Mas é complicado. Sei como é. E vem cá, você veio casado, não, você veio namorando, Vimos né, tal, tal, namorando, tal. casamos aqui, Já estava namorando há quanto tempo? 1 ano e meio mais ou menos.
E como que foi a experiência vocês já moravam juntos no Brasil? Não, não, E como que foi a experiência de morar junto? Vocês já quando vieram pra Melbourne, vocês alugaram uma casa só de vocês ou vocês não. dividiam? A gente veio com a acomodação da agência, Uhum. a gente veio com a Egali na época, ficamos 2 semanas na agência, na acomodação da agência. Depois pegamos um mês de acomodação temporária, e aí conseguimos um apartamento nosso. E tudo isso eu lembro de perrengues e, meu Deus, vai dar certo, não vai, nosso dinheiro tá acabando, não dá, tudo aquilo que todo mundo passa, isso aconteceu com a gente também. Eh, mas a gente não morava junto no Brasil, só que foi muito de boa pra gente, assim, a gente encaixou de um jeito bem legal. No Brasil estava numa fase que a gente queria viver junto, grudar, ficava grudado o tempo inteiro, ela dormia lá em casa, eu dormia na casa dela. Então, numa fase da vida ali dos 20, eu com os 26, ela com os 24 anos, é uma fase bem boa. E aí, quando chegamos aqui, foi tudo bem natural. Por isso que foi fácil decidir casar também, pelo visto. A gente até Entendi. brinca: "Ah, a gente só casou pelo visto". Pô, quando você mora junto, você tá casado. É, A gente só assinou um papel ali e oficializou, mas a gente casou quando a gente chegou na Austrália, né, que a gente começou a morar junto, essa é a realidade. Então a gente não fez festa de casamento, a gente não fez nada demais, a gente assinou o papel e foi jantar com os amigos, e foi tudo muito natural pra gente, assim, por que legal. por essa conexão que a gente tem, enfim, por tudo encaixar com a gente, assim, foi muito bacana. Edu, obrigada por hoje, enfim, por compartilhar um pouco sua história. Mas todo final de episódio eu sempre pergunto, para o convidado sobre o tema, né, do podcast que é Decidir Dar Certo. Tem algum momento dessa sua trajetória de imigração aí, 6 anos, né, em que você lembra que você decidiu dar certo? E o que que é pra você decidir dar certo? É uma boa pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha pensado na real nisso de, decidir dar certo, eu só vou, só vivo, tá, sabe, assim, tipo, mas como eu falei no início, na primeira frase que eu falei aqui de começar nosso podcast aqui, por esses altos e baixos e tá num momento mais baixo profissional, você fica, pô, duvidando da sua capacidade, do seu momento. E aí, quando você convidou o Decidir Dar Certo, pô, alguém enxerga como que eu já dei certo em algum momento da vida. Isso bateu muito na minha cabeça. Então, eu acho que eu só olho pra trás e vejo que tudo que eu fiz, tudo que eu experimentei, tudo que eu me joguei, deu certo. Seja se eu esteja num momento alto ou baixo de trabalho, se eu tô onde eu tô hoje, é porque eu dei certo. Se eu inspiro pessoas no Brasil, amigos, família, pessoas ao redor aqui hoje, é porque, dei certo. Realmente não tive um momento que eu pensei assim: "Eu vou fazer acontecer e tal". Foi tudo muito natural na minha vida. Acho que por essa impulsividade que eu tenho de simplesmente dizer sim e vamos. Vamos fazer, vamos. Depois eu pergunto o que é que é. Então, tipo, Depois a gente vê o que dá. depois a gente faz dar certo. Eu acho que a minha vida é isso, vamos fazer dar certo. Vamos resolver o problema, vamos resolver a situação. Então acho que, não teve um momento que eu parei e pensei. Só teve um momento que eu fui. Acho que essa é a minha meu resumo, assim. Ah, obrigada, obrigada, Edu, por compartilhar suas histórias e memórias, né, de Obrigado, eu que imigrante. agradeço. Obrigada por compartilhar. E você que nos ouve, obrigada pela companhia até agora e desculpa pelo problema técnico que a gente teve durante essa gravação. Posso fazer um convite pra galera? Segue aí @imigrasamba Sim. e segue para os próximos pagodes. E segue o Brasfoot também, brasfoot.adelaide. E aí a galera que tá aqui na Austrália, tá aqui em Adelaide, E se você for membro do Brasfoot, você também tem uns tem descontos aí. descontos em várias empresas parceiras, inclusive no Imigração, dos Aí, ingressos ó. do show do Imigração. Aí, ó. É Vale a isso aí, pena também, tá, vamos gente? curtir um pagode. Dica do amigo Edu. Vamos que Tá vamos. bom? E também não esquece de compartilhar e seguir a gente também nas redes sociais, TikTok, Instagram. Eh, Segue a gente lá. Se quiser deixar um comentário sobre o episódio, também fica à vontade, tá bom? E obrigada por acompanhar a gente até agora. Beijo, tchau, vejo você no próximo episódio.